Estamos iniciando mais um Papo Bernardiano. A gente ficou um tempo fora, né? Eu tirei férias, fui trabalhar na noturna. E você sabe como que é, né? A vida do assalariado, concursado público, né, doutor Marco? Não é fácil. Mas a gente inicia como todos os episódios. Eu cumprimentando essa ilustre figura, essa pessoa de extrema elegância, um dos maiores advogados do direito administrativo deste país, meu amigo doutor Marco Antônio, júri de concursos. E aí, meu irmão, você tá bem? Muito bem, graças a Deus. Satisfação em poder reencontrá-lo aí depois das suas férias, né? Boa. Assalariado, mas um assalariado feliz, porque adora o que faz, né? Graças a Deus, amo a Polícia Militar. Eu acho até que você pede pra voltar quando sai de férias. Aí fala, não, já deu 15 dias, deixa eu voltar. Não gosto de folga. Eu percebo, conheço bem. E estamos aí, é bom reencontrá-lo, especialmente para ter a oportunidade de falar com uma pessoa tão ilustre, né? Que você vai fazer a apresentação, mas já posso antecipar que você continua no seu processo de extrema felicidade nos convidados que você traz, né? Hoje é um dia especial. É uma pessoa que eu admiro na condição de advogado e eu deixo que você faça as apresentações então, de praxe. Muito obrigado, meu irmão. O meu sonho, dentro do direito, era assistir um júri desse homem, e eu tive a oportunidade de ver isso esse mês, no começo do mês, né? E onde ele foi vitorioso, que não é nenhuma surpresa, e eu falo dele, na minha opinião e na opinião de todos que nos assistem, é um dos maiores advogados do Tribunal do Júri deste país. O maior, né? Mas se a gente fala daquela modéstia, a gente fala nada mais, nada menos do que dele, nosso irmão, o ilustríssimo doutor Celso Vendramini. Muito obrigado, Bernardo. Eu sempre costumo dizer que eu não sou doutor, eu sou advogado, né? Eu não tenho curso de doutorado. E nunca fiz questão de ser chamado de doutor, sinceramente falando, né? Sou advogado, é Vendramini para todo mundo que me conhece. Mas dizem que Dom Pedro deu esse título, né, doutor? Então nós aceitamos, tudo bem. É uma honra muito grande estar aqui, Bernardo. Obrigado pelo seu convite, viu? As suas palavras me enaltecem muito. Talvez não sejam tudo isso que você está se expressando sobre a minha pessoa, mas eu estou há 34 anos no plenário do júri, só faço o plenário do júri, são mais de 500 plenários. Eu acho que sou o único advogado de São Paulo e do Brasil que eu vivo só do Tribunal do Júri. Eu nunca fiz uma outra área do direito que não fosse o Tribunal do Júri. Sou um apaixonado pelo Tribunal do Júri, foi onde eu sustentei a minha família, passei dificuldades, né? E então eu sou muito grato a Deus, em primeiro lugar, em segundo a minha esposa que me incentivou, né? E em terceiro lugar, essa loucura que é ser advogado. Eu gostaria de cumprimentar o doutor Marco Antônio, que hoje faz 20 anos de advocacia. Doutor, eu não sei se eu cumprimento o senhor, dando-lhe a felicidade, né? Ou dizer que o senhor é um herói, né? de estar há 20 anos advogando, porque a advocacia mudou muito. Eu estou há 34 e há um tempo atrás, para nós advogados, era mais sutil trabalhar no Poder Judiciário. O respeito que nós tínhamos era muito grande, né? Fato. Hoje nós vivemos uma insegurança jurídica muito grande, nós vivemos um abuso muito grande por autoridades do Poder Judiciário, e nós advogados somos aquilo, né? O saco de pancada, onde tudo acaba estourando, a corda mais fraca em cima de nós, né? Em cima, e tudo a culpa é do advogado. O advogado está defendendo o bandido, o advogado que está dando trabalho, o advogado que está requerendo um monte de coisa. Mas mesmo assim, diante desse quadro todo, o fato do senhor ser advogado e um dos grandes advogados na parte administrativa, né, do direito, o que eu admiro bastante, é o fato do senhor estar hoje fazendo 20 anos nessa carreira tão difícil. Eu digo que são 20 anos numa via crucis, porque ser advogado de carreira não é para qualquer um. Nós não temos salário, essa é a dificuldade do advogado. No final do mês, nós não temos de onde tirar dinheiro para pagar nossas contas. Esse foi o sofrimento que eu tive durante muitos anos, eu com filho e com uma esposa casada, porque saí da Polícia Militar, depois de um tempo fui advogar, e foi difícil para mim, pagando aluguel, com filho pequeno e tudo mais, e no final do mês eu não tinha um salário. Então eu não sou muito a favor de pessoas que se aposentam em outro trabalho, como juízes, promotores, delegados, enfim, pessoas que venham advogar com um salário de uma outra profissão. Isso é covardia com relação a nós, advogados de carreira. Entendeu? Mas meus parabéns, e é um orgulho muito grande ter aí Vossa Senhoria como meu colega advogado. Parabéns aí por esse dia de hoje. Eu agradeço essas palavras, principalmente partindo do senhor, né? E
para resumir brevemente, eu tenho grandes inspirações, né? Para chegar aos 20 anos, eu tive grandes inspirações e estou aqui diante de uma delas. O senhor fique sabendo que... Eu agradeço. Tudo que nós fazemos na vida, nós temos que fazer com muito afinco, com muita dedicação. Não pensa você que alguém me ensinou alguma coisa. Não. Eu trabalhei com um grande advogado de São Paulo, no começo da minha carreira, chamado José Parada Neto, que nós temos o presídio com o nome dele. Naquela época, em 1990, Parada Neto era um dos grandes advogados do Tribunal do Júri, era o papa do Tribunal do Júri. E eu fiquei honrado quando ele me convidou para trabalhar com ele, mas naquela época nós não tínhamos, não recebíamos nada, salário, nada. A única coisa que o Parada fez era nos dar uma salinha, nós não pagávamos aluguel, não pagávamos telefone, nem nada, mas não tínhamos salário. Mas, poxa vida, eu falei, caramba, eu vou aprender com o melhor. Eu só ficava de olho de butuca nele. E o Parada só dizia para mim o seguinte: você não quer passar vergonha no Tribunal do Júri, você estude, leia, porque ele era um professor, ele tinha um curso chamado Academia Paulista de Júri e tal, né? Em que eu ministrei aula lá para ele depois de um tempo. Aí eu comecei a fazer júri, o Parada era nomeado muito dativamente pelos juízes e passava os júris para me fazer. Exato. E eu fui aprendendo assim, devagarzinho, aprendendo. E eu imitava o meu professor. Então, eu dava uma aula no Tribunal do Júri, eu era um advogado simpaticíssimo, dono de uma finesse maravilhosa para fazer o júri, era maravilhoso. Até que, depois de um tempo, veio atuar no Tribunal do Júri uma leva de promotores e promotoras, todas diferentes daqueles que eu estava acostumado. Eles eram violentos, xingavam o advogado, gritavam com o advogado, não deixavam o advogado falar. Você reclamava com o juiz falava que aquilo era do júri, e eu era novo, estava começando também, e eu mantendo aquela postura que a OAB exige do advogado, né, que o Código de Ética exige, tratar a parte contrária com urbanidade. Eu era xingado de tudo quanto é nome, de mentiroso, que estava mentindo para o jurado que eu não valia nada, mas eu mantia a minha postura. A parte da reciprocidade não, eu mantia a minha postura, mas não dava outra, doutor Marco Antônio, eu perdia todos os júris. Sorte que eram júris dativos do Parada Neto. E eu perdia, não dava para ganhar. E isso era no Fórum da Penha. A Penha era chamada Câmara de Gás. Né? A Penha era Câmara de Gás naquela época, que o Tribunal do Júri era lá na Penha mesmo. Isso. O Parada não fazia júri lá. Ele mandava eu. Né? Sabia que não dava para fazer, mandava eu. Aí um dia eu lembro que eu cheguei no escritório, depois de apanhar de novo lá na Penha, eu falei, doutor Parada, eu vou modificar a minha forma de ser no Tribunal do Júri. Primeira reinvenção da carreira. Eu tinha 30 e poucos anos, nem 40 anos, fortão, pra caçamba, uma cara de bravo, você não tem ideia, vermelhão. Nas horas de folga eu tomava uma cana, ficava vermelhão. Mas sempre de cara limpa no tribunal, fazendo meu trabalho, bravo que só eu, né? Aí ele olhou, eu falei para ele assim, eu vou mudar meu estilo de júri, doutor Parada, eu vou ser mal educado, eu vou partir para porrada, como o promotor está fazendo comigo. Eles gritam comigo, me xingam de mentiroso, me chamam para briga, e eu mantenho a postura que eu vi o senhor fazendo. Ele olhou para mim e falou, Vendramini, faz o que você achar melhor, cara. Eu mudei meu estilo de júri, doutor Marco Antônio, não perdi mais júri a partir daí na minha vida. Mas cheguei a chamar promotor para briga na porrada, foi em coisa séria, porque eu era sempre desacatado primeiro. Sem dúvida, pelo fato de eu ter sido policial militar da Rota, e eu respondi a muitos processos no TJM, fui absolvido em tudo por legítima defesa, foram tudo resistência seguida de morte, né? E eles me chamavam de assassino no plenário do júri. Aí o pau quebrava, cara. Aí eu ia pra cima, o cara escutava tudo que ele... Se eu fosse homem, eu não queria escutar. Mas o cara não tinha coragem de vir pra cima. Não tinha coragem mesmo. Eu chamava, venha, pô, vamos resolver. Eu lembro de um dia que eu estava fazendo um júri no primeiro tribunal, um promotor lá grandão, rapaz, machão pachu, né? A plateia cheia de gente. Eu já tinha me chamado de assassino, tinha falado um monte de coisa, eu tinha discutido com ele. Tudo. Aí tem uma hora que eu estou falando lá, ele bateu na tribuna dele assim, ó, e levantou macho, como se fosse na minha direção. Eu olhei para ele e falei, a menina tá nervosa? Eu falei, vem aqui que eu vou bater na sua bunda. Juro pela minha mãe. A plateia lotada de PMs assistindo. O cara já, a partir dali, a atuação dele já... Caiu na gargalhada todo mundo.
Eu falei, vem aqui, menina, tá nervosa? Aí fica, eu vou bater na tua bunda, vem aqui. Isso na frente de todo mundo. Ele parou, ele não veio, ele parou do lado da tribuna dele, ele parou. Aí ele, excelência, olha o que o advogado tá fazendo. Tá todo mundo rindo na plateia, põe todo mundo pra fora, doutor. Falou pro juiz, né? Isso. Aí o juiz falou, doutor, o negócio é o seguinte, eu não vou pôr ninguém pra fora e continua o julgamento. Aí ele se ferrou. Pronto. Aí ele perdeu o moral Perdeu todo. rumo, Inclusive, né? esse Concentrou foi o famoso júri do Tenente Chen. E a equipe dele, né? Era o Chen e mais 3 policiais. Esse né? daí é bem famoso, doutor. Tinha lá. Era do 26, aí, né? tinha imprensa da China, cara. Nossa. Eu dei entrevista pro Journal Wall Street, de Nova York. Nossa. Eu tenho ainda. Pouca repercussão. Eu tenho no meu Só quadrinho isso. lá, os caras, Mr. Vendramini, era eu, né? Aí soquei o pau nele na frente de imprensa, na frente da Globo, todo mundo, mas acabou a moral do cara. Conclusão? Absolvi. Passou uns 4 meses, chegou o ofício no meu escritório. Ele mandou uma representação minha para o procurador de justiça, o procurador mandou abrir um processo contra a minha pessoa e abriram. Qual o fundamento? Dizendo, porque eu falei que eu ia bater na bunda dele, chamei de criança, tudo Magoou. mais. Só que ele me Levou chamou, pro coração. Só que ele me chamou de assassino, de tudo mais, né? Aí eu respondi a processo na vara criminal, na Barra Funda, fui condenado por calúnia, injúria, né? E aí o Tribunal de Justiça, lá no Tribunal de Justiça, isso foi corrigido, graças a Deus. Então, eu tenho histórias para contar no Tribunal de Júri que os jovens hoje não vão acreditar. E a gente vai ouvir muitas delas hoje. E a gente já começa daquele jeito, hein, Marco? O doutor já mostrando quem é. E eu vi ele no 100 júri. por hora, Não, né? eu vi ele no júri e ele é isso mesmo. Gosta de uma briga. Tá com 70 anos, doutor? 70 nas costas. Não, E mas não, então, não entende, gosta de brigar ainda, hein? entenda. A gente começou a falar aqui no off. Eu sou lutador de Muay Thai. Mas eu treino Muay Thai, mas eu não sou um cara ligeiro, como um garotão, né? Não, mas dá trabalho. Não, mas se eu pegar um velho da minha idade, eu dou porrada no cara, bicho. Eu sou bom. Vai sair uma... Mas nós temos que treinar, independentemente de idade, alguma coisa. Né? Mas que homenagem que a gente tem hoje, né? Fabião, tá saindo aí o som? Que homenagem que a gente tem hoje, hein, doutor Marco Antônio? Você recebendo os parabéns aí do ilustríssimo doutor Vendramini. Uma grande honra, né? Que aí a gente pensa assim, que todos nós temos pessoas que nós nos espelhamos, né? Você sabe que você é o meu mentor, né, dentro do direito. E se eu for migrar para a advocacia, eu quero ser como ele, tribunal do júri. Exato. Né? E você sempre me falou assim, olha, tudo que tiver de administrativo, joga para mim. Ele sempre falou isso. Mas se um dia você cai no júri, liga pro Vendramini que eu vou resolver. Nós temos hoje grandes advogados no Tribunal do Júri. Não, o doutor Ribas é um deles, né? Que ele diz aqui pra gente, veio aqui, falou que é seu grande aluno. O doutor Ribas trabalhou no meu escritório comigo, o doutor Renato, que é outro... Renato Soares também, Soares, monstro do Tribunal do Júri. Nossa, essa duplinha aí é maravilhosa. E gosta de brigar também. Nós temos o doutor Campanini também, que é um grande advogado do Tribunal do Júri, já vi fazendo júri, muito bom. E tem outros. Agora, eu digo assim... Eu deixo até um recado aqui, caso nós estejamos sendo assistidos por advogadas, né? Com certeza. Que o que nós precisamos no Tribunal do Júri são advogadas. Mulheres, pô. Porque eu não sei... Porque eu, como advogado, doutor, quando eu pego uma promotora, eu sinto mais dificuldade que se fosse um homem. Porque você, com um homem, você conversa diferente. Com a mulher, sim. A não ser que ela seja uma mulher, daquelas porretona, grita, berra. Aí você pode berrar também. É verdade. Mas se ela for aquela manhosa, tinhosa, Mais recatada, se você der um mais berro com a lógica. mulher, você Não, é perde verdade. até credibilidade. Mais lógica, né? Você tem que maneirar, né? Vai soar mal forma pro de corpo ser. de jurados ali, vai passar uma conotação de ser agressivo, isso prejudica a defesa em si, né? Então nós precisamos Isso. de mulheres no júri. Agora, é qualquer pessoa que pode atuar no júri? Qualquer pessoa pode. Agora quero ver se vai ter o dom para atuar no Tribunal de Júri. Cada um tem o seu dom, Há na muito verdade, tempo né? atrás eu levei uma advogada, já falecida, ela queria fazer júri, eu falei, olha, estude esse processinho aqui, tal, eu vou deixar você iniciar você cumprimenta o juiz, cumprimenta o jurado, o promotor, tal, você faz uma preambular apenas, depois eu entro e faço a defesa. Quando o juiz falou, a defesa tem a palavra, a colega levantou, eu fiquei olhando assim, ela trancou, não saiu a voz. Aí eu já levantei e comecei a falar, né? Ali. Aí depois que terminou tudo, ela ficou sentadinha, ela falou para mim, olha, doutor Vendramini, eu nunca mais quero pisar aqui. Então, não é fácil.
Você falar em público, você ter uma plateia, você ter 7 pessoas te assistindo, você ter um promotor capacitado, porque todos são difícil. capacitados. São demais. Principalmente nessa área. Então, se você pisar na bola ali, você passa vergonha. Eu já mandei muitos promotores voltar para a faculdade, de erros crassos cometendo no plenário do júri. Eu falei, você estudou isso aonde? Só volta para a faculdade, então você me mostra onde cresce no código. E com juiz é a mesma coisa. Exato. Eu não sei o que está acontecendo hoje em dia, que cada juiz tem um código penal, tem um código de processo penal. Eles interpretam da forma deles. Não, doutor, eu entendo assim. Sim, Vossa Excelência entende assim, mas a lei diz ao contrário. Não, mas eu entendo assim. Então eu vou conseguir na inhata. E daí, você conseguir na inhata? Se você perder o julgamento, o TJ não anula, que é para dar uma força para o juiz, para não dizer que o juiz errou. Pô, é uma bosta trabalhar hoje em dia. Esse é o problema. Essas interpretações paralelas em todos os setores dos ramos do direito, isso gera uma insegurança. Então, na minha Nós estamos época atravessando antiga, um momento realmente... Na minha época antiga, respeitava-se o direito. Exato. Você pegava um caso, doutor, isso há 30 anos atrás, você pegava um caso, você já sabia o que ia acontecer lá na frente. Porque seguia uma risca, não tinha incerteza jurídica. Você pegava um caso de roubo, de furto, de qualquer tipo de caso que fosse, você já sabia o que ia dar. Daquele. Tem daquilo. Pô, você até falava para o cara, para o cliente, assim, vou tentar amenizar a sua pena e tal. Você já sabia. Hoje é uma incógnita. Hoje é uma incógnita. É uma incógnita. Exatamente. Essa está sendo a dificuldade que nós, advogados, atualmente estamos enfrentando no Poder Judiciário. Posso fazer um infelizmente, a nossa querida Ordem dos Advogados do Brasil queda-se em silêncio, inerte, e não toma uma atitude a favor de nós. E eu já te dou a palavra. Eu já tinha me preparado para fazer alguma questão, um questionamento, não um questionamento, né, mas uma reflexão com relação a essa afetação que está chegando no corpo de jurados também, essa mudança social, essa mudança de postura, por exemplo, né? O jurado de outrora, eu acho que ele mudou também o perfil. O que eu quero dizer com isso? Antigamente, o pessoal, tempos atrás, algumas décadas atrás, ia fazer o sorteio ali. Temos uma professora. Então, é aquela questão, né? O professor, aquela figura sagrada na nossa vida, aquela coisa, né? Aquele respeito que nós temos, né? Hoje, eu acho até que o senhor deve ter um receio. Na hora que anuncia, fala com a profissão, é uma professora. A gente vai olhar... Depende do que ela leciona. A matéria, né? Se for professora de história de faculdade, se recusa. É exatamente isso. A figura do professor hoje, essa militância, essa questão... que está contaminando a sociedade, essa questão política, ideológica, essas inovações que a gente tem visto aí. Que está a gente estava falando STF, aqui no making off né? nosso aqui, né? É difícil até escolher jurado hoje, né? Doutor Marco Antônio, eu digo o seguinte, nós estamos vivendo hoje o outrora, mas de um lado diferente. Eu peguei a época da ditadura militar, eu tenho 70 anos. Aquilo não prestou. Aquilo foi uma bomba que alienou a mentalidade do povo brasileiro. Aí, quando terminou, em 84, que diz que veio uma democracia, pior ainda, continuou a alienar da mesma forma, com o ensino público. Diminuindo o ensino público, ensinando pouco, deixando o camarada infiltrando nas escolas as ideologias políticas. Então, até hoje... Nós tivemos... São essas pessoas hoje... Nós tivemos, na minha opinião, isso na minha opinião, pelo amor de Deus, hein, o regime militar, que eu não aprovo, né, denegriu, porque nós não podíamos falar em política. Eu tinha 16, 15 anos, 16 anos, estava na esquina de casa, se você falasse em política, era um perigo, você podia ser preso. E às vezes você estava conversando de política com os amigos, chegava alguém diferente, você parava, você tinha medo. Bastava eu, naquela época, uma pessoa... ligar para o DOI-CODE ou ligar para alguma organização do governo do exército naquela época e falar, na rua tal, número tal, ali mora um subversivo, um terrorista, anonimamente. Os caras invadiam a casa e levavam o cara. Então, não me venha com churumelas dizer que regime militar naquela época foi bom, porque não foi. Agora, o que me deixa triste é ver que todo aquele povo que diz que lutou por democracia, não lutou por democracia. Eles lutavam pelo socialismo do proletariado, pela ditadura do proletariado. Então esse povo que está aí hoje, qual democracia?
Eu estava até escutando aí, puta merda, você pega os cantores da época antiga, né? Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso. Os caras só faziam sucesso na época da ditadura militar, porque eram todas músicas de protesto, né? Exato. Agora, eles poderiam estar fazendo músicas do mesmo jeito, né? Se estivéssemos vivendo a democracia plena, mas não estamos. E será que eles estão gostando do que está acontecendo? Os caras perderam o dom de escrever música e tudo mais. Então, hoje, por exemplo, eu peguei jurado, na época quando eu comecei, foi a pergunta do senhor aí, jurado de carteirinha. O jurado tinha carteira antigamente, sabia? Carteira, né? Sabia? Carteira de jurado. Não me lembro. É, Carteira não me lembro. Carteira de Eu jurado. sou um pouco mais jovem que o doutor Celso, o doutor Vendramini. Carteira de jurado. Carteira de jurado. Tem uns velhinhos que é lá, toda carteirinha de jurado e tal. Mas você podia escolhê-lo, porque ele era imparcial. Ele não ficava do lado do Ministério Público porque era um promotor que estava ali. Eles eram leais. Sabiam exatamente ali a Sabiam, função que cumpriam. sabiam. Né? Aí depois acabou-se com isso. Acabou-se com isso e hoje nós temos uma nova mentalidade da população brasileira. Nós temos os jovens hoje, você tem que saber lidar com isso. Não é? É que eu digo, eu vivi aquela época antiga, então hoje para mim eu estou tendo muita dificuldade com relação à tecnologia, mas eu tenho que saber viver com a diversidade presente dúvida, hoje em dia. né? Né? Então, por exemplo, você pega no júri, como é que você recusa um jurado? É no olhômetro. Às vezes, eles colocam o nome do cidadão lá, não coloca a profissão. Eu sempre pergunto, excelência, por gentileza, qual a profissão da jurada? Ah, eu sou pedagoga. Né? É complicado. Então, você vai olhando, às vezes você veja... A questão não é a profissão, né? Mas Não, é a mentalidade, porque exato. é levado. Principalmente é um policial militar que está sendo julgado. Sim. Não é? Porque quando eu pego os casos para fazer, no júri, eu nunca peguei, assim, sinceramente falando, um mamãozinho com açúcar. Tudo que vem pro Vendramini é zica. É zuluzão de primeira. Aquela coisa batom pesada. na cueca. Não, é batom na cueca. Terrível, maquiagem na blusa. É um negócio terrível. Aí, eu vou pro júri, isso sai na imprensa, a imprensa publica, no dia do júri o promotor procura a imprensa, no dia do júri, aí levam familiares da vítima, colocam com camisetas, colocam na porta do fórum, tal. Nós enfrentamos tudo isso. Então veja a dificuldade de ser advogado, como é maravilhoso ser advogado. Nós temos que dar um nó em tudo isso, nós temos que passar por cima de tudo isso. Eu falei aqui do processo do Shen, né? Que o promotor falou lá que ele me bateu, eu falei que batia na bunda dele, né? Porque ele foi mal educado comigo também, me chamando de assassino. Né? O processo do Shen tornou uma repercussão internacional. A Rede Globo queria de todas as formas a condenação dos policiais. Exato. A Rede Globo mudou a filmagem que saía na reportagem da Globo. Eu fiquei quieto. Eu falei, eu vou pegar a Globo no dia do júri. No dia do júri, porque eles editaram a filmagem, entendeu? Guardou a cartinha na manga. Eles editaram, eu deixei, eu vou mostrar a filmagem inteira. E tá lá na plateia, lá no fundo, a Rede Globo e tudo mais. Aí eu catei no pé dos caras, mas catei bonito, cara. Aí eu mostrei pro jurado, falei, tá vendo o que esse pessoal faz? Aí eu falei umas palavras que não vou repetir aqui. Eles editaram a filmagem. Eles editaram. O tenente Shen, cara, foi catar o cara dentro do mercado, o cara tomou a metralhadora do Shen. Foi um negócio incrível. Tendencioso, né? Totalmente. Isso com testemunha civil, falando que o cara entrou no mercado e o pau quebrou lá dentro. Isso ninguém falou. Aí eu falei, deixa quietinho que eu vou catar vocês. Né? Então, você escolher um jurado hoje, você tem que ter tato. Né? Eu costumo escolher jurados mais antigos, de mais idade. Com mais idade. Eu deixei de fazer um júri no 4º Tribunal de Júri. Foi interessante. Pode contar? Lógico. Esse foi interessante. Estou defendendo lá uma chacina, mas eu morrido 3 ou 4 defendendo um policial lá. 3 ou 4 não é chacina, é só um... Um homicídiozinho. Estou defendendo o policial. Quando eu cheguei assim no júri, eu olhei na plateia, era uma molecada. Eu falei, que porra que é essa, né? Aí eu entrei, estava o funcionário lá, meu amigo, eu falei, bicho, o pessoal, ele falou, doutor, são jurados. Eu falei, jurado? Ele falou, o TRE que mandou. Eu falei, meu pai do céu. Aí, vamos sortear os jurados. Jurado com brinquinho na orelha, brinco no beiço aqui, caído, as calças caídas mostrando a cueca, manja como que é? Um mostrando o rego da bunda. Sabemos bem. Juro por Deus. Aí formou o conselho de sentença, 7, e só tinha uma senhora, que devia ter uns 50 anos, que estava ali sentada. O resto era tudo desse tipo aí.
E eu vou defender um PM acusado de uma chacina que os caras estavam fumando baseado e estavam armados. É disso que eu tô falando. Olha, eu tô ferrado, né, cara? Certo, é. Aí, quando a juíza chamou o réu, antes de ouvir testemunha, que não tinha testemunha, que chamou o réu para ser interrogado, eu falei, excelência, questão de ordem. Ela falou, pois não, doutor. Eu falei, excelência, a defesa, nós estamos aqui com um processo de 12 volumes, um processo dificílimo, muito complicado, e eu entendo que os jurados não têm competência agora, nesse momento, para julgar esse processo, até pela pouca idade que eles têm. E eu vou dizer a Vossa Excelência o seguinte, Excelência, eu não vou abandonar o plenário do júri. Todavia, eu que comecei com isso aqui, viu, que eu vou contar agora. Falei, todavia, eu vou permanecer na minha tribuna, só que eu não vou fazer uso da palavra. E Vossa Excelência deu o réu como indefeso. E não abandonou o plenário. Como indefeso? Em protesto à idade dos jurados, eu permaneço, mas não vou fazer uso da palavra. Ninguém tinha feito isso A ainda. juíza entrou em choque. Não, ela parou, olhou para o promotor, aí dialogaram, conversaram. Aí ela falou, bom, já que o doutor não vai fazer uso da palavra, então eu dou o réu como indefeso, dissolvo o conselho de sentença e vou resignar uma nova data. Era isso que eu queria. Falei, ótimo, beleza. Aí me representou na OAB. E eu me defendi na OAB e falei, olha, veja bem, eu não abandonei o mesmo plenário. argumento que foi dado lá. Eu não abandonei o plenário. A juíza podia ter continuado o julgamento, talvez eu voltasse a falar. Ela parou porque ela quis, né? Exato. Bom, aí na OAB resolveu o meu problema. Aí ela deu réu como indefeso. Só que a Constituição Federal é bem clara. Sim. O Código de Processo Penal é bem claro. O réu é defendido pelo advogado que ele deseja. Ela não tem o poder de me tirar de um processo. Desta forma. Eu tive... Prossiga. Pode continuar. Aí que acontece? Depois eu voltei para os autos, né, no próximo julgamento. Ela marcou um novo júri. Eu peticionei a ela dizendo que eu peguei uma nova procuração dos réus. Uma nova procuração, veja bem. Não tem como dar de segurança. Peguei uma nova procuração dos réus e juntei. Ela não teve jeito, pode vir, Medramini. Aí cheguei lá, um conselho diferente, um conselho mais adulto, com pessoas mais maduras, absolveu o policial militar. Essas arbitrariedades que a gente está enfrentando na Penha, eu enfrentei uma situação que a juíza me destituiu, a revelia do meu cliente me destituiu porque eu não fiz contra-razões de apelação. Era uma estratégia minha, eu não sou obrigado a fazer contra-razões. Eu ia sustentar oralmente no plenário em segunda instância. Contra-razões não é uma petição obrigatória. Ela me intimou por 2 vezes, não era estratégia minha antecipar a minha defesa ali, que eu ia estar queimando o cartucho de segunda instância. Ela me destituiu, nomeou lá um dativo, a revelia do réu, eu era o advogado da confiança dele. Então, essas arbitrariedades que o senhor tem dito, infelizmente, realmente, elas têm acontecido de maneira recorrente, né? Tá um cenário complicado, tá difícil. Tá difícil. Mas essa estratégia do senhor foi bem interessante. Não, então, eu fui o primeiro a fazer isso. Aí depois eu sempre passo para os colegas isso. Eu tive 3 cursos na OAB, na época do Dr. Durso, que foi o presidente, chamava-se Prática do Júri. E eu ministrei 3 cursos lá. E muitos advogados antigos falavam assim para mim, Vendramini, você é louco, você está dando as dicas para os advogados de como atuar no plenário do júri. Eu falei, não, eu tenho que ajudar os colegas. Agora, quem não tem competência não vai se estabelecer. Não vai. Ora, o Renato fez o curso comigo, tantos advogados que estão advogando hoje no plenário fizeram o curso comigo lá, entendeu? E eu sempre dou as dicas, que eu sou o mais velho de todos. Tudo aquilo que eu sei eu vou passando. Sim. Então eu falei, vocês não precisam, porque agora acabou o negócio de multa de abandono de processo. Né? Apesar que o STJ acabou aceitando isso contra o advogado lá de Minas, né? Que é uma vergonha também. Certo. Mas hoje não pode mais multar. O cara abandona o processo, não pode mais multar. Eu tomei várias multas na favela naval, eu tomei uma multa de 50 mil. Eu fui ganhar isso aí lá no STJ, que me absolveu lá, né? Que eu abandonei o plenário também. Então eu aprendi essa, eu não abandono o plenário, eu não faço uso da palavra. Onde é que está isso lá que eu estou preso? Eu não faço uso da palavra. Exato. Mas não pode fazer nada, vai multar no quê? Nada. Então isso aí... É uma prerrogativa do advogado, então, inclusive. Depois disso, muitos colegas passaram a usar essa forma de ser também, entendeu? Sim, porque está complicado trabalhar. Está complicado. Hoje você vai para um plenário de júri, nós já vamos preocupados, não é com o promotor. Eles não respeitam o estatuto da OAB. Eu admiro o Ministério Público. O promotor está certo, ele tem que brigar mesmo, fazer o que ele achar bem. Agora, o que é ruim é quando você pega o juiz ou a juíza
parcial com o Ministério Público. Aí o advogado está ferrado. E isso acontece de maneira direto e reto. Mas o senhor reto. acredita que existe um conluio entre o advogado e o promotor? Ou não? Veja bem, eles ficam juntos o dia todo, fazem amizade, ficam colegas, são concursados, são funcionários públicos. Quem é o advogado? Não, é nítido, o advogado é um entrão, é um furão que está ali dentro, eles acham isso. Diz a Constituição que o advogado é o tripé. Quem tripé é porra nenhuma da justiça? Os caras estão tripé só para poder montar lá o tribunal do júri ou ter audiência. Mas na hora de respeitar o advogado, de deixar o advogado atuar, tá meio. Não vou dizer que são todos juízes e juízas, pelo amor de Deus, hein? A maioria, graças a Deus, são bons. A maioria são bons. Não, é uma minoria. Mas você não tem mais aquela certeza de que vão obedecer à lei. Né? Da não promiscuidade. E não vão, você não tem certeza. Será que vão obedecer à lei? Fizemos um júri em Guarulhos também. Guarulhos estava um caos. E vai continuar um caos aí, porque quem foi para lá, eu sei quem é, para o tribunal de júri lá. Em Guarulhos estava um caos. Nós fizemos um júri, o colega meu, o doutor Lacava, eu estava defendendo um cliente e ele estava defendendo outro. E o juiz, porque eu tinha abandonado o julgamento anterior, ele pediu para a Defensoria Pública mandar uma advogada. Caso eu faltasse, a advogada entrava no meu lugar. Olha que absurdo! Está ferindo o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e a Defensoria Pública pega e manda. O que a Defensoria Pública tem que fazer? Não podemos dar advogado, porque existe advogado constituído nos autos. Não, eles mandam, porque para puxar o saco do juiz, né? A maioria dos advogados gosta de puxar o saco do juiz, né? Aí eu chego lá, está a advogada, para entrar no meu lugar. Aí tá os dois réus, eu estou lá, o Lacava não foi. Aí o Lacava mandou um atestado médico dizendo que não podia participar do julgamento. O juiz fez o júri e nomeou aquela advogada que estava lá para o cliente dele. Que e absurdo, o cliente dele falando assim, eu não quero essa advogada, meu advogado é doutor Lacava. O juiz não obedeceu, fez o júri. A mulher não conhecia o processo, prejudicou inclusive a minha defesa. Né? Conclusão, os réus foram condenados. O advogado... Não, e o tribunal? Tribunal! Então, esse é o problema. O nosso making-off foi quente aqui. Foi uma coisa... deram razão pro juiz. Não anularam o julgamento. Vai te a merda. Não dá para você trabalhar desse jeito. Absurdo. Aí é que eu digo que falta a OAB. Mas acontece. Falta a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, que hoje virou um sindicato de advogado, né, que não é mais uma ordem, né? Se insurgir contra isso, fazer... defesa da prerrogativa, fazer, como é que fala, notas para o Tribunal de Justiça, para o STJ, assim, indispondo contra essa atitude do TJ, porque é nulidade absoluta, juntou um atestado médico, pô. E o juiz me faz o júri e o TJ diz que estava tudo certo. O cara condenado a 30 e poucos anos de prisão. Você entendeu? Então, isso revolta-nos. Agora, você, advogado, vai representar o juiz aonde? Não vai acontecer bolufas, cara. Não vai, os caras são corporativistas. Hoje, eu quero dar aqui de primeira mão para vocês aí, talvez vocês não saibam, eu sou presidente da Associação dos Advogados Militantes no Tribunal do Júri do Estado de São Paulo. Eu sei. Essa associação nós montamos agora, tem um mês que nós conseguimos o nosso CNPJ, já temos conta bancária e custa R$290 a anuidade para o advogado se associar conosco. Exato. Ele vai ter todo o amparo jurídico necessário que ele precisar no Tribunal do Júri, na instrução criminal. Se precisar representar um juiz, representar um promotor ou um delegado, o advogado não vai representar. Quem vai representar por ele é a associação, entendeu? O que a ordem deveria estar fazendo, e não faz, por inércia, não faz, porque ali quem quer ser presidente da OAB, isso, aquilo, quer que as portas se abram. Mas depende de gestão? Depende da gestão de quem é o presidente naquele momento ou não? Da OAB? Isso. Não, isso aí da OAB já vem caindo já faz anos já. A OAB já vem entrando no buraco já faz anos. Você acha que ela Mas a rapaziada nova que está entrando hoje aí como advogado... São interesses políticos? Não sabe o que é ser advogado com uma OAB forte, cara. Eu fui. Ninguém mexia conosco advogado. Parada Neto, Carvalho Pinto, grandes advogados, cara. Márcio Tomás Bastos, grandes advogados, nós éramos respeitadíssimos. Aí, de repente, começou a entrar esse povo com ideologia política na merda da cabeça, virou essa bosta que é hoje. Você entendeu? Então ninguém quer se envolver em problema do advogado, porque, eu sou da OAB, eu sou presidente da OAB, ou eu sou presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB, eu vou processar o juiz tal. Eu prefiro fazer uma amizade com o juiz, não é? E ferre seu advogado. Essa é a grande realidade que está acontecendo.
Primeira, nós já mandamos agora um ofício para a presidente da OAB, a doutora Patrícia Vanzolin, não é isso? Vanzolin. Para que ela nos receba lá. Né? Eu, Vendramini. Ela me ama, ela me gosta, sabe quem sou eu. E a minha comitiva que vai lá. Porque nós vamos expor a ela o que nós vamos fazer, independentemente de quem seja. Nós somos apolíticos, a nossa associação. E a primeira coisa que nós iremos reivindicar a essa senhora agora, se não for possível, agora talvez na gestão que vem, eu não sei se ela vai ser reeleita ou não, é que lá no Tribunal de Ética da OAB, doutor, tem uma comissão específica de advogados do júri, para julgar nós que trabalhamos no Tribunal de Júri. Sabe por quê? Eu sou julgado lá no Tribunal de Ética por advogado civilista, tributarista, mexe com direito eleitoral, mexe com direito tributário, mexe com direito de imobiliário. E o cara vem julgar uma atitude minha no Tribunal do Júri, um advogado que nunca sentou a bunda numa plenária do Tribunal do Júri, não sabe o que é um promotor meter o dedo na cara dele, chamar ele de mentiroso, um promotor gritar com ele. Ele não sabe o que é isso. Ele está acostumado só com... Ai, com licença. Ai, com licença. Você está com... Eu estou com pompa. Então, essa reivindicação nós vamos fazer agora para a presidente da OAB, porque nós queremos lá uma comissão especial do Tribunal do Júri. O senhor aprontou... Que realmente atua lá, porque quem senão atua, não faz sentido. Ah, lógico. O senhor, por exemplo, se o senhor tiver uma acusação de alguém, o senhor atua no Tribunal do Júri. Pô, eu tenho 34 anos no Tribunal do Júri, eu vou bater o olho e falar, pô, o advogado está certo. Devia ter enfiado a mão na orelha do promotor, inclusive. Você entendeu? Eu não vou te condenar nunca. Agora, eu respondo a dois procedimentos lá no TED, né? Um dele em 2019, cara. Nossa. Sabe o que é isso? Faz 5 anos. Desgasta, né? Quer dizer, toda a energia que a gente tem que empenhar na causa em si, em dobro, né? E é o caso da promotora. E é o caso da promotora. E quem me representou lá no TED foi o PSOL. Nossa. Partido político, por causa da comunidade LGBT. Absolutamente ideológica. E está lá, e está arrastando nada isso, a ver arrastando com isso. O processo em si. Ou agora, seja, nada a ver com o direito. O que está andando rápido lá no TED é o processo do Alexandre de Moraes, né? Porque lá no júri, quando eu falei que ele era advogado do PCC, que eu falei, não ofendendo a pessoa dele, eu falei numa retórica para contextualizar o que o promotor estava falando. Que o promotor dizia que tinha réus que não mereciam advogados. E que tinham advogados que tinham que ter vergonha na cara de defender determinados réus. Isso o promotor falava. Eu falava, doutor, o senhor está louco? Inclusive, Alexandre de Moraes foi advogado do PCC. Mas nesse sentido, de dizer que o réu pode ser quem seja, que ele pode ser defendido, inclusive, por uma autoridade, por quem quer que seja. Eu bati nesse ponto. Aí o que acontece? Continuamos o julgamento. Ele prega uma coisa que nem ele acredita. Não tem que ter advogado. Isso foi uma frase que eu falei. Foi uma frase que eu falei. Isso no começo do julgamento, no começo da minha fala. Ele fez o recorte disso. Aí passou-se montou uma narrativa em cima do... Passou-se 1 hora da minha fala. Eu tinha 2 horas e meia para falar. Passou-se 1 hora depois que eu falei isso. Eu estou lendo tópicos de depoimento de testemunha para os jurados. O que pode. Você pode ler o que você quiser. E ele começou a dizer para mim que eu tinha que ler o depoimento na íntegra, um depoimento de 30 laudas. Falei, doutor, o senhor me desculpa, mas o senhor, inclusive, leu o acórdão aqui em tópicos. O senhor leu o depoimento tópicos também aqui, eu posso fazê-lo. Não, o senhor está modificando. Eu falei, não estou modificando nada, eu só estou me acompanhar. E não deixava eu falar. E eu lendo em tópicos. Aí eu cheguei para a juíza, que era a doutora Paula, que tinha lá no 2º Tribunal de Júri, agora está afastada, acho que foi ter nenê. Aí eu pedi a ajuda dela. Falava, doutora, o doutor promotor não deixa eu falar, eu posso ler em tópicos o meu depoimento. Da testemunha. E ela não... Eu falava, cara, que a senhora interceda, manda o promotor ficar quieto. Ela não falava nada. Aí eu continuava, quando eu queria falar, ele intercedia de novo e gritava comigo. E eu comecei a gritar com ele também. Aí até que aconteceu o absurdo. A juíza mandou eu ficar quieto. Aí ela falou assim para mim, doutor, o promotor está correto, o senhor tem que ler o depoimento na íntegra, não pode ler em tópicos. Aí esmerdeou tudo, né? Falei, a senhora está maluca, doutora? A senhora está do lado do promotor por quê? Eu vou ler o depoimento do jeito que eu quiser. Aí começou uma discussão entre nós. Aí ela resolveu dissolver o conselho de sentença. Aí o que acontece? Covardemente colocaram na ata que o julgamento foi dissolvido por causa de confusão, tal. Só que ela não colocou qual foi a confusão. Quem foi? Que foi por causa disso, da leitura de depoimento de testemunha. E o promotor colocou lá, que eu falei do Alexandre de Moraes, tal, advogado do PCC. Aí a juíza, aí o promotor pediu para informar o ministro.
Aí, uns dias depois, a juíza fez um ofício para o Alexandre de Moraes e colocou embaixo que eu havia ofendido a moral, a dignidade do ministro, assim, assado, papapá. E o promotor fez uma representação dizendo o quê? Que o júri foi dissolvido por causa disso. Postura. Mentira! Absurdo. Está gravado. Eu tô fora de contexto. Está gravado. Aí o que acontece? Rapidamente o Alexandre de Moraes pediu pro presidente nacional da OAB, mandou aqui para São Paulo, já me processaram. Foi rapidinho. Já está para ser julgado agora, Alexandre de Moraes, né? Eu coloquei tudo isso para a OAB. Está degravado, degravação. Eu falei, é só ouvir a mídia, está aqui, ó. O julgamento foi dissolvido o conselho porque não deixavam eu ler depoimentos em tópicos e não porque eu falei mal do ministro. A OAB não quis nem saber. Não quis nem saber, mandou bala. Mandou bala, tá aí, vão me condenar, você não tenha dúvida. Isso aí eu vou te contar, eu sei lá, vou contar com a sorte, né? Vamos ver se pesa na consciência. Imagina a indignação, porque... Eu estou indignado, mas o Parada falava assim para mim, Vendramini, você responder a processos defendendo clientes, fique honrado por isso. Fique honrado. Isso é uma honra para você ser processado defendendo os seus clientes. Isso não é feio, não. É feio se você tomar dinheiro de cliente, enganar cliente, isso é feio. Isso é acovardar, né? Diante dessas posturas tirânicas aí, né? Agora, esses advogados do TED que nos julgam, eles não entendem essa palavra que o senhor acabou de falar. Não podemos nos acovardar. Eles não entendem isso. Porque se você ficar quieto diante de uma provocação do Ministério Público, você perde o júri para o jurado. Que o jurado vai achar que ele está certo e você está errado. Não. Se você deixar de responder para ele a altura do que ele está falando para você, o jurado pode falar, pô, o promotor está certo, o advogado está errado, o advogado ficou quieto. Então o tribunal do júri é uma faquinha de dois lados, faca de dois gumes, você tem que tomar muito cuidado. Então eles não entendem isso que acontece. Logo o advogado vai ter um coadjuvante daquele cenário jurídico, né? Ano passado, depois o protagonismo não pertence a nenhum dos três. Depois desse júri do Alexandre de Moraes, que eu te falei, foi o ano passado. Isso aí foi o ano passado, do Alexandre de Moraes. Exato. Foi em junho do ano passado. Eu cheguei em casa, eu fiquei tão nervoso. Minha mulher me levou para o hospital, eu quase tive um AVC. De tão nervoso que eu fiquei. Eu cheguei em casa e comecei a passar mal, cara. Aí fui no médico, me medicaram no hospital, depois eu fui no meu médico particular. Ele falou, Vendramini, você tem que ficar uns 4, 6 meses sem advogar. Você está muito estressado. Aí eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu tinha júri para fazer, eu tinha uns 8 júri para fazer. Acho que eram 7 júri. Falei, como é que eu vou? Eu vou adiar isso, cara? Eu posso até adiar, porque eu tenho atestado médico, né? Aí eu falei com meus 2 grandes amigos, né? Renato e Ribas. Falei, Renatão, Ribão, vocês fazem para mim, que eu não posso, eu não estou em banho de saúde? Deixa com nós, Vendramini. Absolveram todo mundo lá. E eu fiquei 6 meses sem participar do júri. Eu fui participar do júri agora, em 2024. Afetou a saúde, né? Imagina. Não, pô, são 34 anos, né, passando por esse estresse, né, que esses civilistas, tributaristas, sim, eles não vão entender o que eu passo aí, eles não vão entender. Esse terreno perdido não vai se recuperar, não, porque é um processo que avança, não nós estamos perdendo esse espaço. Não, então, mas a minha saúde, graças a Deus, eu estou bem. Eu fiquei 6 meses só de molho. Não esquentei minha cabeça de ser advogado. Aí eu vi que os colegas do escritório também recebiam publicações. Eu falei, não quero saber de nada. Faziam uma parte escrita, recursos. Eu fiquei 6 meses assim, ó. Né? E fiquei ótimo. Aí voltei para o júri agora em 2024, né? Mas foram 33 anos, eu fiz 34 anos agora, né? Então eu estava há 33 anos no Tribunal do Júri. Isso é uma loucura, cara. Você não sabe o que é isso. Isso é uma loucura. Isso é um estresse. Você não sabe o que é isso. Talvez se você perguntar para mim, você faria tudo de novo? Eu faria porque eu amo o Tribunal do Júri. Se não fosse o Tribunal do Júri, eu não seria advogado. Doutor Vendramin, deixa eu lhe perguntar. Como que iniciou a sua carreira na segurança pública? Antes de ser advogado, você foi policial militar. Foi guarda civil também? Minha história é muito, muito engraçada. Começa pra gente do começo. Como é que foi isso daí? Eu servi o Exército em 1973. Faz tempo, né? Aí eu saí do Exército, tal, NB, núcleo base, andei apontando lá dentro, me seguraram lá uns meses, né? Aí eu saí, não consegui emprego. Aí eu fui trabalhar numa empresa aí de auxiliar de escritório, esse tipo de coisa. Eu falei, puta, que coisa chata, cara. Trabalhar em empresa, bater cartão, horário, almoço, levantar de manhã. Paisano de tudo. Eu falei, pô, isso não dá pra mim, isso não é pra mim. E eu fiquei desempregado. Aí, em 1977...
Falei, vou entrar na PM. Aí, em 1977, aconteceu um fato pitoresco em São Paulo. Corinthians... 77. E Ponte Corinthians Preta. foi campeão paulista, depois de 23 Só uma anos. pergunta. O que é Corinthians? Corinthians é um time de futebol, um clube de futebol. Ah, tá. É um que tem 2 Mundial e só uma Libertadores? Isso, Ah, isso, tá. isso. Pode continuar. Aí, o que acontece? Aí, em 77, eu fiz inscrição para entrar na PM, em 77. E o Corinthians foi campeão. Eu fui lá para Paulista festejar. Aí Você não é corintiano, não? Sou corintiano. Para com isso. Aí eu fui para Já tem um Bom, defeito. você já sabe que você é Aí- minoria, então nem Aí eu fui pra Paulista festejar. Eu sei que começou um corre-corre, uma briga lá. E eu tomei uma borrachada de um PM no meio do peito, cara. Ele veio, ele deu assim, eu levantei o braço, ele ia dar na cara, sabe? Eu levantei o braço e pegou no peito. Eu saí. Aí entrei num terreno... E o Chico Doce daquela época não era essa Era, borrachinha, não, viu? Deu uma borrachada. Meu pai tem um lá. Aí eu parei no Caibro. Aí entrei no terreno baldio, fiquei lá respirando, né? Aí eu melhorei, peguei e fui no hospital. Cheguei no hospital, falei, agressão policial, violência policial. Enfaixado, tudo. Cheguei em casa enfaixado, tudo. Falei, eu não vou entrar mais nessa porra de PM porra nenhuma, cara. Não vou entrar. Em 77. Mas aí, em 79, eu não consegui emprego, não parava emprego nenhum. Aí meu pai era do Exército, era oficial do Exército. Só um adendo. Em 79 o Corinthians foi campeão de novo. Não, mas aí eu já estava na PM. Ó, Já é o tava na seguinte, PM. se a gente for fã de Corinthians aqui, nós vai parar o programa, tá bom? E depois eu vou te contar uma coisa, você vai cair de costas. Aqui o programa é Tricolor Paulista. Então depois eu vou te contar uma coisa, você vai cair de costas. Aí em 79, meu pai era oficial do Exército, o meu irmão mais velho era da Guarda Civil, depois foi pra PM. E meu pai falava, vai entrar na PM, rapaz. Pô, lá você tem comida, tem roupa, tem calçado, tem tudo. É o mesmo discurso do Dr. Ribas. Aí eu peguei e falei, quer saber de uma coisa? Eu vou entrar. Aí fui em Guarulhos, me inscrevi direitinho, passei no exame e tal. Eu cabeludo, tinha um cabelo comprido até aqui embaixo. Aí fui pro barbeiro para cortar o cabelo, tiveram que me segurar. Que eu não queria cortar o cabelo. Não, me seguraram, cortaram o cabelo. 4 dedão, recão de tudo, né? Aí lá em Guarulhos, na Nossa Senhora Mãe dos Homens, no quartel lá, colocaram nós num caminhão. Agora vocês vão para a escolinha de soldado. Eu falei, beleza, não sabia onde era, ninguém falou nada. E o caminhão vai. O caminhão vai, né? Aí indo para São Paulo. Indo para São Paulo, de repente, fez a curva assim, entrou no quartel da Rota. Eu olhei assim e falei, a Rota é reservada aos heróis. Eu falei, que a porra tá fazendo aqui, né? A escolinha era lá, rapaz. Foi a primeira escola no quartel da Rota, em 79. 79. Aí descemos tudo, mas falei, o que eu estou fazendo aqui na Rota, aqui na escolinha? Aí era o Nacarrarada, que era o comandante, ele era capitão na época. O mesmo que hoje é advogado ou é o pai Não, dele? esse aí é o filho dele. Ah, tá. Esse é o filho, É o esse era filho, o pai. O pai foi meu comandante, eu gostava muito dele. E também gosto do filho dele. Aí aí fizemos escolinha lá na Rota. Só que eu não queria trabalhar na rua. Eu era desenhista, eu fazia com normografia e tal. Eu queria trabalhar no P3, né? Tal. Falei pro Naca, né? Que ele era meu comandante. Eu falei, capitão, eu não quero ir pra rua. Pô. Ele falou, não, mas você tem que estagiar. Então você estagia 3 meses, aí depois eu te coloco interno no P3. Porque eu passei a escolinha todinha trabalhando com o Nacarrarada, desenhando para ele e tal. Falei, pô, ele falou, então estagia que depois eu te coloco interno. Eu fui estagiar. Matutina, fazendo estágio. Eu não tinha... Não, eu fui fazer estágio, perdão. Aí eu fui fazer estágio na Vespertina. Que ano que foi? Isso já era 79. Final de 79. O senhor conheceu o Inocêncio lá na Rota? Que ele é 80 milhões. Não fala de nome assim, cara, eu não lembro. Eu fiquei até chateado porque eu não lembro. É um grande irmão nosso também. Então, aí eu fui trabalhar na Vespertina. Meu cabelinho cortado, era o 3º serviço, sargento. Cabelo cortado e recão, sentado no banco, tá no meio daqueles caras tudo bravo, rapaz. Tatu era o motorista. 79. Em 79. Aí saímos do quartel e eu lá sentado, não sabia de nada. Tiroteio na favela Santa Catarina, aqui próximo, né? Santa Catarina, tal, sei que lá. E o sargento, vamos aí. Nós estávamos abastecendo na Uzi Sul aqui. Nós estávamos aqui na Uzi Sul abastecendo. Aí o sargento, vamos lá, entra aí, recruta. Entrei atrás, fiquei lá e vamos para a favela Santa Catarina. Chegou lá, escutei uns pipocos, os caras pararam a viatura, nós fomos o primeiro a chegar. Desceu os 4, polícia, o motorista, o sargento, os 2, e falaram, recruta, cuida da viatura. Puta que... Eu não passava uma agulha, cara. Aí eu não sabia o que eu fazia. No meio da favela, parada a viatura lá, eu paradão assim, eu peguei o revólver na mão, que era um 38
pica-pau, né? 5 tiros? Não, era 6 tiros, Era pica-pau. 6, era Eu segurei ele na mão assim e fiquei olhando e só escutava um pipoco. O que eu tô fazendo aqui? E só escutava pé, 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 pé. Eu falei, meu pai, o que tá acontecendo? E eu com medo desgraçado, cara. É igual hoje em dia, mesma coisa. E eu aí de repente me vem os policiais, cada qual em dupla, trazendo um cara. Pegaram nas pernas e nos braços, trazendo os 2 caras baleados. Jogaram no interior da viatura. Fica aí. Aí já tinha chegado o Tenente Mendonça, tinha chegado outras viaturas. Os caras foram socorrer e eu entrei. Ele fiquei com a viatura do Tenente, né? Porque os caras saíram numa vula lascada. Eu fiquei com o Tenente. Então isso já aconteceu comigo logo no segundo dia que eu estava estagiando, que eu não queria ficar na rua. Aí veio lá o 4º dia. Eu tô lá. Vamos estarrar 2 caras. O sargento falou para mim, recruta, faz a revista nos caras lá. Não falou, só mandou fazer isso. Os caras estavam encostados na parede, com a mão na parede. Eu peguei o 38, encostei nas costas do cara. A sorte que não estava engatilhado. Encostei nas costas do cara e com a mão esquerda eu fazia a revista. O sargentão só olhando. Sargento é sargento, é o melhor que tem, cara. Esse aí é o elo da tropa mesmo. Tá? Ele só olhando. Aí, quando eu acabei de falar, ele falou, recruta, guarda o revólver. Eu guardei o revólver, ele falou, veja como é que se faz uma revista. Chamou o Praça Velho, falou, faz a revista lá para o recruta aprender. Aí o Praça Velho foi, né, com a arma no coldre, com as 2 mãos, com a perna no meio da perna dos caras, tal. Aí o sargento falou, tá vendo, é assim que faz. Você nunca coloque a arma nas costas do cara porque tem um policial dando cobertura. Segurança é quem faz. A roda era assim, ensinava, acho que ensina até hoje, não sei, né? Então, aí eu fui pegando gosto. Aí passou um mês. Eu fui estagiar na Matutina. Aí eu já tinha 2 meses e pouco já. Eu fui estagiar na Matutina, já deixaram sentar na janela. Aí começou a tomar gosto pela coisa. Aí o Naca falou já parou de se perguntar o que estou fazendo aqui. Aí o Naca perguntou, você quer vir? Eu falei, não, eu falei, comandante, deixa eu ficar mais um pouquinho, né, tal. Aí nós estávamos aqui no Ibirapuera, os Estados Unidos, com o Major Chiaparelli, conhece ali, sim, né? Sim. Tinha uma empresa de transportadora Fink. Da Pamplona ali. Transportadora Fink. Ladrão no interior da transportadora Fink. Ai. Eu tava com o Dantas, motorista, cara, um malacão de primeira, um Praça Velho antigo, Pachu, né? Vamos pra lá, melhor amigo. Aí o sargento e o outro desceram, desembarcaram e entraram na empresa pela frente. E eu, com o Dantas, fui na viatura, nós fomos dar a volta por trás da empresa, né? Puta que pariu, eu dou uma sorte danada, né? Quando eu desço a viatura assim, o camarada pula o muro bem na minha frente. O bichão de frente. Pulou na minha frente. Mas a coisa foi de olho fechado, né? Eu só apontei e atirei, porque o cara estava armado, inclusive, né? Claro que estava armado, estava roubando, mas ele pulou, caiu na minha frente com a arma na mão, eu fechei e e atirei. Aí o cara caiu, aí vão socorrer o cara. E eu fiquei, acho que umas 2 semanas ou mais, dormindo, e a cara do cara na minha mente, cara. Porque eu vi o rosto dele de frente, assim, de perto, né? Aí depois, quando eu tirei, que eu dei aquela fechada de olho assim, né? Mas eu vi ele caindo assim, né? E o cara morreu. Aí ficou aquela imagem dele. Eu fechava o olho para dormir, eu via a cara do cara, bicho. Não é assim, sargento? Não é assim, o primeiro é assim, né? Aí o Naca veio depois, me chamou, falou, então, você quer trabalhar no P3? Eu falei, capitão, o negócio é o seguinte, o senhor deixou na rua mesmo? Gostei. Eu quero ficar com meus irmãos aí na rua, tá tudo certo. Ele falou, você quer então? Eu falei, quero. Aí fiquei, até que chegou o dia que eu tomei o eco, fui baleado, né? Aí eu fiquei fora um bom tempo, depois eu voltei, aí eu me formei na faculdade e acabei pedindo minha baixa. Quanto tempo? Eu fiquei de 79 até 85 na PM, foi pouco tempo, mas só na rota. Legal. Só na rota lá. Respondi a vários processos no TJM, naquela época era tudo TJM, né? Sim. Tudo por resistência seguida de morte, mas eu tive casos assim, de assaltantes de banco. Só que eu acho que hoje o policial tem que ser mais policial e melhor policial que na minha época. Porque na minha época, o bandido tinha o quê, doutor? O bandido tinha um 32, olha lá, hein? Era uma garrucha o que o bandido tinha. Tá certo que nós também trabalhávamos com 38 pica-pau, né? Sim. Então ficava por elas, né? Hoje não, a Polícia Militar, que é quem toma conta da segurança pública do Brasil, né? Só de São Paulo não, né?
não querendo menosprezar civil, não é isso não, mas civil é um outro tipo de trabalho, né? Pô, hoje os caras enfrentam um bandido com .50, os caras com granada na mão, com fuzil. E uma legislação que não ajuda, né? Não ajuda e não é só isso, é câmera filmando, não é pra banco, não. Esse eu vou falar pra mais, usar. doutor. A gente hoje tem um boletim de ocorrência da Polícia Militar que ele não serve... A verdade do BOPM, e o senhor está aqui para me resguardar, ele não serve apenas para dar a ciência dos fatos. O boletim de ocorrência nada mais é do que uma prévia da defesa do policial. Então a gente faz o BOPM para poder dar legalidade na ação. Olha, vocês, a verdade é essa, né? Os policiais militares, nós temos que tirar controle. o chapéu. Porque os policiais militares hoje trabalham contra tudo e contra todos. Tudo e contra todos. Vai prender pessoal filmando querendo prejudicar o policial. Aí o comando não segura, porque a imprensa chega junto, esse tipo de coisa. Cara, eu sei o que é. Eu sei porque eu fui policial, por isso que eu dou no promotor de porrada, eu ganho quase sempre meus júris. Porque eu fui policial militar, eu sei o que se passou. Mas depois da rota, você foi para mais algum lugar? Ah, fui, eu vou te contar. Então, lá no júri, o que eu faço? Eu uso toda essa experiência que eu tenho de policial para defender alguém. Né? Porque eu sei o que é você prender um cachaceiro batendo na mulher, cara. Eu sei o que é você prender um camarada louco de cocaína, que tem uma vitalidade de leão. Você, para segurar o cara, você não segura. Você é obrigado a dar umas porradas no cara, bicho. Você é obrigado a dar um mata-leão no cara. Você não segura o cara, meu. Agora, um promotor não sabe o que é isso, né? Ai, não pode fazer isso, meu Deus. Eu não suporto mais esse cara, viu? Bom, aí eu saí da Polícia Militar em 85, achando que minha vida ia ser maravilhas. Não fui advogar. Eu fui procurar emprego. Sério? Só que antes A disso... sua saída foi porque quis. Eu saí porque eu quis, porque eu falei, não vou ficar mais aqui, já tinham mandado o Conte Lopes embora. O Conte trabalhou com o senhor. Eu trabalhei com o Conte. Mas é seu né? grande amigo. Eu trabalhei com ele muito tempo na Assembleia Legislativa, né? Admiro muito o Conte Lopes. Ele que matou o cara que me baleou. Aí na PM, quando eu saí da PM, eu saí por quê? Porque o governo já tinha mudado em 84. Era outra filosofia, outra cabeça. Já tinham mandado o Conte Lopes embora da rota, tinham mandado vários policiais embora da rota. Você não podia mais... Pô, se você desse um tapa na orelha de um bandido, você estava ferrado, cara. Se o cara fosse no quartel... Mas que ano que era? Isso em 85. Então em 85 já estava ruim. Já estava uma bosta. Aí o que eu fiz? Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou sair dessa merda que eu vou ficar preso. Eu era aquele policial linha de frente, cara. Eu derrubava a porta no peito, cara. Sabe? Eu não tinha muita malandragem, mas eu era bom nesse sentido. Eu ia pra cima mesmo, cara. Malucão de tudo, né? Eu nunca abandonei um amigo meu, cara. Nunca. É que a gente acha que depois da favela naval que ficou ruim. Então em 85 já estava ruim. Cacete. Aí em 85 falei, quer saber, eu vou sair dessa merda aqui. Aí eu tinha feito concurso público em Mato Grosso. Aí em 86 eu fui pra lá para fazer academia de Polícia Civil, chefe de investigadores. Aí eu fiquei lá uns meses fazendo academia, larguei a academia e voltei para São Paulo. Você não sabe o que é trabalhar naquele lugar ali, cara. Em que cidade que o senhor trabalhou do Mato Grosso? Eu estava fazendo academia em Campo Grande, mas... Quente pra Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, vai para a fronteira para você ver o que é bom, vai. Então, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou me adaptar aqui não, porque eu vou acabar sendo morto. Né? Vou embora. Aí vim embora para São Paulo. Aí fiquei. Falei, agora vou procurar emprego e tal. Aí surgiu uma vaga de chefe de segurança na H. Stern, Joalheiros. Precisava de alguém que tinha faculdade de Direito e experiência em segurança pública. Falei, porra, é pra mim! Essa é a minha vaga. É meu! Essa vaga é minha! Chefe de segurança, vaga externa, a vaga na boa. Aí eu fui lá, fiz minha inscrição. Nós éramos em 8 fazendo. Aí ficou eu e um cara só para final. Mas foi realmente pesada o concurso, né? Ficou eu e mais um cara. E a última etapa era entrevista com o supervisor de segurança. Um velho bundão lá. Aí eu fui conversar com ele. Pegou minha ficha, colocou na frente. Eu estou vendo aqui e tal, o senhor trabalhou na Polícia Militar? Eu falei, sim, senhor, eu trabalhei na Polícia Militar. Aonde o senhor trabalhou? Eu não queria falar rota, né? Falei, eu trabalhei na área do choque. Na área do choque. Mas o senhor trabalhou em que área do choque? Falei, eu trabalhei no primeiro batalhão de choque. Ele falou, Tobias Aguiar? Eu falei, sim, senhor. O senhor trabalhou na rota? Eu falei, sim, senhor, eu trabalhei na rota. E o senhor acabou trocando um tiro com bastante bandido? Eu falei, sim, senhor. Só que eu fui absolvido em tudo. E eu estou absolvido em todos os meus processos, não tenho mais nada para responder. Oh, que ótimo! Nós tivemos já aqui, inclusive,
vários seguranças da rota, o pessoal é bem agitado mesmo, né? O pessoal chega junto e tal. Eu falei, tal. Aí acabei a entrevista com ele falou assim para mim, olha, o senhor aguarda um telegrama, que o senhor vai receber um telegrama nosso, tá bom? Nós vamos mandar um telegrama pro senhor. Muito boa a entrevista. Na época ainda era o telegrama, cara. Era telegrama. Até hoje não recebi o telegrama. Até hoje não recebi o telegrama. Eu fui muito discriminado, cara, por ter sido policial militar. Mas o ex-policial é pior do que o ex-bandido, né, doutor? É verdade. É Porra, pior, cara. matei, mas matei em legítima defesa, trabalhando. Eu tenho um tiro no corpo, né? Na época o Conte Lopes matou o cara que me baleou. Ninguém vê isso, ninguém leva em conta isso, né? O tiro que eu tomei, quase perdi minha perna, fiquei encostado. Hoje, até hoje eu não ando bem, eu tenho problema, né? Ninguém quer saber de nada. Agora, policial é igual advogado. Sim. É igualzinho, igual médico. Médico, advogado e policial. Pode fazer 1000 serviços bons. Se um não sair certo, ninguém leva em conta os 1000 bons que ele fez. Você está me entendendo? É verdade, né, doutor? É um caminho sem volta. Uma vez ingressou, pronto. Vai carregar aquilo. Para o bem e para o mal, né? Porque também fica muita coisa boa na gente, né? A gente mantém muitas posturas, né? Muito do que a gente aprende, a gente leva para o resto da vida. Eu costumo dizer que algumas posturas nossas, a gente sai da PM, a PM não sai da gente. Para o bem e para o mal. Então aí eu não consegui nada na H-Stern, fiquei desempregado. 2 filhos pequenos, pagando aluguel, puta merda. Aí eu lembrei do Conte Lopes. Ele era deputado estadual. Aí eu fui lá na Assembleia falar com ele. Falei, deputado, o senhor me conhece, sabe que eu sou um homem muito honesto, não sou desonesto, não sou de fazer coisa errada. Eu estou advogando. Aliás, já estava na... não, eu perguntei para ele se ele tinha um emprego, tal. Ele falou, Vendramin, aqui na Assembleia eu não tenho vaga não, mas você quer entrar na Guarda Metropolitana? Eu quero. Que ano que era? Isso foi em 88. Então se eu Você perguntou, vocês treinaram antes, né? Não. Eu tenho uma grande amiga minha na corregedoria da Guarda, que eu falei que ia entrevistar o senhor, e o pessoal da GCM conhece muito a sua história. E aí falou, não, ele foi guarda também. 88. Uma novidade, aí desconhecia. Mas me deram já as divisas de sargento. Eu entrei como CD. Já chegou bilhão. Como sargento, pilão, né? Aí sim. Aí eu cheguei na guarda, paguei meus pecados naquela guarda, meu Deus do céu. Porque era só tomar conta de próprio municipal. Guarda, era do Jânio Quadros. Era tomar conta de próprio municipal. Era a época do Jânio? O Jânio era de 86. Então, era a do guarda Jânio. a guarda é de 86. Aí, É de 86. A guarda é de 86. você deixava o guarda lá para tomar conta da estátua? Se passava lá para ver se o cara estava lá, o cara tinha ido embora. E não adiantava você dar parte do cara que não sobrava nada. Tudo era padrinhamento ali, né? Aquilo era uma baderna da gota, né? Na época, né? Mudou muito. Eu lembro no final de ano, eu comandava ali a Fé. Foi muito engraçado esse final de ano. Foi dia 31 pro dia 1º. Foi todo mundo trabalhar do dia 31 pro dia 1º. Umas 8 horas da noite, 7 horas, coloquei todo mundo em forma e tal. Falei, fulano em tal lugar, fulano. Eu vou pegar a Kombi, eu pegava a Kombi, né? E levava todo mundo para deixar nos postos, né? Eu falava, depois eu passo para rondar aqui. Ficou eu e meu motorista. Depois da meia-noite eu passei para rondar, não tinha ninguém nos postos. Tinha ido todo mundo embora. Aí eu falei pro motorista, toca para um restaurante do amigo meu que eu conheço. O Parreirinha, conheceu o Parreirinha? Você comia rã ali no Parreirinha, ali no Arocho? No centro ali. Ali no Arocho? Lago do Arocho. Aí vamos lá pro Parreirinha. Falei, come umas rã aqui também, que é o seguinte. Aí chegou no dia seguinte, eu tinha que fazer o relatório. Aí eu coloquei relatório sem novidades. Sem novidade. Aí o inspetor regional, depois no outro serviço, me chamou. Ô, Vendramin, por favor, o seu serviço do dia 31 para o dia 1º foi sem novidades? Falei, sem novidades. O pessoal permaneceu no posto, eu falei, todo mundo, inclusive eu. Então tá bom, parabéns. Eu falei, muito obrigado. Aí quando eu fui em 90, eu saí da Guarda Metropolitana e peguei minha OAB, né? Eu fiz 6 vezes a OAB, o exame da ordem. E acabei pegando a carteira da ordem. Aí eu falei, agora eu vou advogar. Isso no final, já em 90, né? E o meu sofrimento começou aí, cara. Aí sem salário, sem ter conhecimento de advocacia, sozinho. Começou sozinho mesmo? Sozinho. Já era casado com essa esposa? Já. Que é hoje? Minha mulher, te contar a história dela aqui, você chora, cara. Eu quero ouvir todo. Minha história é muito triste, eu comecei sozinho. Mas eu já tinha 35 anos, cara. Eu tinha que viver disso, não tinha jeito. Eu falei, aí um advogado me deu uma oportunidade. Aí,
Um advogado me deu oportunidade, civilista, não gostei. Aí fui trabalhar com Parada Neto, também ele não me dava dinheiro nenhum. Aí foi quando eu fui conversar com o Conte Lopes. Aí começou a minha carreira. Devo tudo a um homem chamado Roberval Conte Lopes. A ele e a minha esposa. Que hoje é nosso político. E eu vou te explicar o porquê. Aí eu não ganhava dinheiro, cara. Eu estava nesses escritórios aí sem dinheiro nenhum, com um filho pequeno. Meu pai que pagava aluguel, meu pai que punha comida em casa. Era triste minha vida. Aí um dia eu, pé da vida, cheguei em casa à noite, de gravatinha, bonito, balinha na mão. Eu tinha só o bilhete de volta do metrô, lembra? Nossa. Teve uma vez que eu perdi o bilhete lá na cidade, eu voltei a pé, da cidade para o Jaçanã. Lá do centro para o Jaçanã a pé, que eu perdi o bilhete, que eu não tinha dinheiro. Voltei a pé. Aí eu cheguei um dia em casa, pé da vida, rapaz. Peguei minha mala, meus filhos pequenos estavam na sala, eu joguei a mala em cima do sofá, falei para minha esposa, parei de advogar. Eu falei, o quê? Falei, parei de advogar, eu vou fazer segurança e pelo menos eu vou ter um salário no final do mês. Ela falou, não, senhor, você não vai parar de advogar. Eu falei, eu vou parar de advogar. Olha como que você tá, falei para a mulher. Sapato furado, calça rasgada. Mas não é, era sapato furado mesmo, calça rasgada. Eu falei, como é que você está vestida? Ela falou, eu tô me incomodando, eu já reclamei disso para você. Eu falei, não. Ela falou, então você não me enche o saco, você vai advogar. Eu vou dar um jeito. Ela falou, eu vou te ajudar. Eu falei, mas não tem condições. Ela falou, vai lá. Bom, o que sabe que minha mulher foi fazer? Ela pediu dinheiro emprestado para a mãe dela, comprou umas barras de chocolate, fazia docinho e ia vender na porta da escola junto com meus filhos, cara. Isso é uma coisa que eu guardo até hoje. O brilho dessa mulher. Uma guerreira, né? Ela foi vender na porta da escola e levava meus 2 filhinhos junto. E voltava aí com hoje, por R$40, né? R$50 à noite. Isso aí me ajudou. Aí eu peguei e falei, pô, eu vou no Conte de novo. Cheguei no Conte e falei, deputado, me arruma um lugar, uma vaga com o senhor aí. Eu sou advogado, eu não estou ganhando dinheiro, eu não quero defender bandido. Eu não quero, eu já tinha sido convidado para ser advogado de PCC. Mas nem bandido, eu nunca aceitei. E nem polícia não, bandido, nem né? bandido, polícia. Eu nunca aceitei. Deixar bem claro isso aí que a gente aí não eu apoia. conversei com o Conte, tudo demais, ele falou para mim assim, Vendramini, eu não tenho lugar aqui para te pôr. Mas eu tenho um programa de rádio, lá na Rádio Atual, sabe, no bairro do Limão. Atual, O programa chama-se Ronda da Cidade. Vai lá, começa às 8 horas da manhã, e sempre tem um povo lá, você atende, talvez você pode cobrar alguma coisinha para fazer um trabalhozinho qualquer. Aí eu cheguei em casa, falei para minha mulher, eu falei, eu vou porra nenhuma nesse negócio do Conte aí. Ela de novo entrou na parada. Você vai levantar amanhã cedo e vai. Falei, não vou. Ela falou, você vai. Puta, no dia seguinte ela me acordou cedo e fez eu ir. Foi onde começou a minha vida. Mulher é tudo, viu? É que as mulheres não sabem disso, cara. Mulher tem um homem aqui na palma da mão, cara. Ela faz com o homem o que ela quiser. Mas se ela for uma mulher sábia, ela ajuda o cara. Ela ajuda em tudo. A mulher é maravilhoso, cara. Aí eu peguei e fui. Cheguei lá, jeitão, programa cheio de gente na fila lá para pedir as coisas, né? Tal, a orientação jurídica. Tinha um advogado lá, mas não estava bem. Aí eu comecei a atender o povão. E o Conte gostou. Falou, você quer voltar todo dia? Aí pode voltar, Vendramini. Você atende. Aí eu comecei a pegar um casinho, cobrava lá R$300 para acompanhar, R$400. Foi entrando um dinheirinho. Até o dia que ele me chamou para participar com ele do programa. Do programa em si. Aí ele ficava ali, eu ficava aqui. Aí começou a zoeira, né? Doutor Celso Vendramini, quer dizer então que o senhor tem uma Brasília Verde? Eu tinha uma Brasília Verde, cara. Ô, Brasília jegue da porra. Eu falei, tenho, sim, senhor. Eu só gosto dessa Brasília Verde. Eu falei, pô, eu adoro, é tudo que eu tenho. Muito bem. Quer dizer que o senhor agora tá... E começou assim. Aí começou a divulgar, porque o programa dele era líder de audiência. Líder de audiência. Aí começou... O meu pai conhece o seu de lá. Vendramini da Rota, trabalho com o Conte Lopes. Aí os policiais começaram a me procurar. A coisa começou a melhorar. Aí comecei a fazer júri, né? E o Conte... Aí depois, eu lembro, foi tão engraçado isso, rapaz. Aí eu peguei, vendi a Brasília Verde, comprei um Opala bonito, né? Aí o Conte Lopes no programa. Olha aí, pessoal, tá vendo só? Doutor Celso chegou aqui capenga, não tinha nada, era uma Brasília velha, verde. Hoje está aí, ó, bonitão, com Opala bonito. Falei, ô deputado, para com isso. É um Opala velho também. Mas só que aí,
ficou engraçado, o programa ficou muito legal. Porque às vezes eu levantava a bola para ele chutar. Não, era um quadro que não existia até então. É, Né? porque precisa disso, alguém levantar a bola para o titular chutar. Então, às vezes, ele estava falando de bandido, eu falava, deputado, veja bem, ele é marginal, tudo, mas isso é um problema social. Puta que pariu. Aí ele acabava comigo. Desliga o telefone do doutor Celso, desliga o telefone dele. Problema social, porra nenhuma. Aí ele começava, né? Aí o programa dele vibrava. A audiência... Cara. O programa dele era líder da audiência. Monstro. Aí ele, depois, eu fui trabalhar com ele na Assembleia, fiquei com ele na Assembleia e tal, né? Só que depois eu falei, chegou a hora de cortar o cordão umbilical, né? Eu quero viver carreira, sozinho. Né? Eu vou sozinho, né? Aí eu peguei e saí do Conte. Não foi pro Ratinho, não, né? Foi. Aí, antes de eu sair do Conte logo, foi antes de eu sair. Eu estava fazendo um programa com o Conte lá na Rádio Atual, e o Ratinho veio do Paraná e foi pedir para o Zé de Abreu um espaço para ter um programa lá na Rádio Atual. O Zé de Abreu não deu, cara. O Ratinho não era conhecido como hoje, né? Aí o Ratinho participou de um programa, depois do Conte, e me chamaram para participar junto com o Ratinho. E nós fizemos um debate legal, né? Aí terminou esse programa, você sabe, lá na CTN, lá na Rádio Atual, tinha os quiosquinhos, tudo de comida nordestina, sim. né? Eu adorava umas cachaças boas nordestinas que tinha lá. Mas você não bebe? Não. Com farinha. Né? Aí eu tava com o Dr. Walter, amigo meu, tomando lá numa barraquinha, e o Ratinho estava lá no fundo na outra com o Jantalha, com aquele pessoal todo. José Jantalha é meu grande amigo, um abraço aí. Inclusive o José Jantalha foi presidente da Federação Paulista de Judô. Sim, eu sei. Quando eu era atleta do Centro Olímpico, me deu muita força aí. Um abraço, José grande Jantalha. Grande vou mandar um abraço para ele aí depois, vou mandar para ele no Instagram. Grande locutor. Aí o Ratinho estava lá embaixo, o Ratinho me viu, o Ratinho veio até onde eu estava. É por isso que eu te digo, as oportunidades aparecem, você que não sabe observar para pegá-las, né? Aí o Ratinho encostou em mim e falou, ô, doutor Minamino, tudo bem aí? Eu falei, tudo jóia. Ele falou, o negócio é o seguinte, eu estou aí vendo uns programas, aí ver se eu atuo em algum canal de televisão, você quer trabalhar comigo? Ele falou assim, o senhor quer trabalhar comigo? Trabalhar. Eu falei, Ratinho, eu não quero não, eu estou com o Conte Lopes aí, eu estou lá na Assembleia com ele, estou advogando, estou bem com ele lá. Veio a esposa e falou, vai. Aí, a minha esposa não estava junto. Aí eu peguei, ele foi embora, tá? Aí depois ele estourou na Record. Ratinho, eu lembro. Estourou. Aí a produção, um advogado que trabalhava lá com ele, me levou para fazer um debate. Eu fui fazer debate, inclusive, com um travesti chamado André de Maio, naquela época, né? E foi uma polêmica, eu debatendo com o cara, deu uma audiência terrível. O cara era o quê? Era um travesti chamado André de Maio, um grande travesti. Não, ele representava a classe, ele famosa. Não, mas o cara era maravilhoso mesmo, sabe? Mas era televisão, então televisão você debate, tal, esse tipo de coisa, né? Aí terminou o debate, eu estou indo embora do programa, a direção, ô, doutor, o Ratinho perguntou se o senhor pode voltar aí mais vezes. Eu falei, a hora que você chamar eu venho. Pronto. Aí eu ficava como convidado. Até que o Ratinho fez lá na Record o show de calouros, né? Aí eu participava do show de calouros. O cara cantava bem, eu dava 0. O cara cantava mal, eu dava 10. Aí eu tô fazendo um debate. Aí quando eu fui para o SBT, o Ratinho foi para o SBT. Quando chegou no SBT, eu estava fazendo um debate lá com o Décio Pitinini. Décio. Aí eu tô naquela briga com o Décio Pitinini. Lembra do Vovó Mafalda? Lembro. Aí o Vovó Mafalda era vivo na época, né? Ele falou pro Décio assim, pô, chama o cara de Camarão. Porque eu ficava vermelho quando eu falava, né? Aí ele me chamou de Camarão. Eu falei, Camarão é tua mãe, pô. Até usando o jargão daquele cara do Chico Anísio, né? Aí pegou o apelido de Camarão em mim. Aí o Ratinho entrava, chama o doutor Camarão aí. Pô, no Tribunal do Júri, o promotor me chamava doutor Camarão. Eu ia falar, doutor Camarão, a senhora é sua mãe. Falava desse jeito, né? Porque o pessoal falava Camarão é a mãe, né? Aí eu comprava, quando ia no programa, camarãozinhos de geladeira, dava pro povo, né? Acabei assumindo lá no apelido, né? Porque... O apelido, se você achar ruim, ele pega, não tem jeito. Não, mas eu faço de propósito para encher o saco. Ó, Camarão, Camarão é tua mãe, filho de uma égua, né? Então assim vai. Então essa foi meu caminho no Ratinho. Participei muito do Ratinho. Conheço o Ratinho, uma pessoa sensacional. Não, ele sim. Dono de um coração enorme. Eu vi Ratinho. Mato Grossense. Eu vi Ratinho tirar dinheiro do bolso. Não, Paranaense. Eu vi ele tirar dinheiro. Mato Grossense sou eu. Eu vi ele tirar dinheiro do bolso, ele ajudava as pessoas. Eu fui para norte de Minas, esqueci o nome da cidade, tinha um cara preso aqui em São Paulo, e o programa dele foi lá na cadeia. O cara estava preso por falta de pagar pensão alimentícia. Entrevistou o cara na cadeia, tudo mais, na delegacia. Pagou a conta do cara. Aí ele falou, Benjamin, você pode ir para lá, para ver o que está acontecendo lá? Era norte de Minas, esqueci o nome da cidade agora.
Aí eu peguei e fui. Pagaram avião, carro, tudo, uma mordomia. Né? Foi muito legal. Estava eu, um colega meu, o Dr. Walter. Fui lá, fomos no fórum, resolvemos tudo e voltamos com o alvará do cara. Com o alvará de soltura. Aí fui pro programa e levei o alvará. Aí foram fazer o programa lá da cadeia, com o alvará para soltar o cara, sabe? Aí foi bacana, soltaram o cara. Mas o Ratinho pagou todinha a despesa que o cara tinha com a mulher dele. E mandou o dinheiro, nós pagamos, entendeu? E voltamos com o alvará. Ele pagou tudo do bolso dele. Criança, então, o que esse homem me ajudou de criança, cara? Aí o Ministério Público pegou no pé dele, que ele estava dando muita audiência, falou que ele estava mostrando a imagem das crianças. O que ele ajudava de criança? Porque as crianças iam nos hospitais estaduais, municipais, e não conseguiam nada. Ele ia lá, ele arrumava médico particular, ele resolvia o problema. Começou a incomodar. Aí acabou, começou a incomodar. Tá? E teve uma criança que não deu certo lá com o médico particular, mas também vai fazer o quê, né? Tentou. Aí puxaram o tapete dele, ele ficou 1 ano fora do ar. Mas ele tá muito bem hoje, graças a Deus. Não, é o rei da soja do Brasil ele hoje, o merece. Ratinho. De sábado, eu ia no programa dele, nós íamos aqui onde vende peixe, aqui na Henrique Schaumann, a última vez que eu fui com o Ratinho para lá, terminava o programa, nós ia para lá. Dançar, comer peixe e tal. Vem comer camarão, não. É o Andrade, nós íamos Andrade aqui na Henrique Schaumann. Ali com a Rebouças ali? Isso. Comer aqueles badejão, né? E aquela sei mesa, se tem ainda, viu, doutor? eu com o Ratinho e tal, aquela coisa. Mas faz anos isso aí, né? Nesse último vez que eu fui com o Ratinho, nós tomamos, rapaz, viramos acho que uma garrafa e meia de uísque. Ali gosta, vodka, hein? Ali não. gosta. Nós tomava tudo. Saiu eu e ele abraçado, agarrado, que a gente não aguentava andar. Né? E eu estava com o meu colega Valtinho, ele dirigia, ele trouxe o carro. Então o Ratinho, ele era isso. Só que hoje ele é mais com a cerveja que ele toma, tá mais maneiro. Não, ele é um cara super humilde, cara. Mas, a gente boa demais. Cara maravilhoso. Então essa foi minha vida. E hoje eu estou lá advogando. Mas sempre falo para as pessoas o seguinte, sabe, doutor Marco Antônio? O grande segredo foi o que o doutor Parada Neto me orientou. Ele perguntou para mim, você quer ser um grande advogado, Celso? Eu falei, quero. Ele falou, você seja honesto e trabalhador. Seja honesto com o seu cliente e não tenha preguiça de trabalhar. E não seja bobo no processo. Ele falou, seja honesto, trabalhador, não seja bobo. No processo você tem que ser esperto. Seja honesto com o seu cliente e seja trabalhador, não tenha preguiça. Quantas vezes eu saí de madrugada de casa para trabalhar e tudo mais. Hoje eu estou cansado. Eu deixo os recrutas fazer, né? Mas essa foi a orientação que eu tive. E eu passo isso para os meus colegas e digo o seguinte, cara, nunca levante isso aqui, ó. Não, e é bonito nunca ver levante o reconhecimento, nariz, né? Nunca levante o queixo, cara. Não seja prepotente, não seja arrogante, seja humilde, sabe? Essa é uma virtude que as pessoas têm que ter. Né? Eu já vi certos advogados, cara, aquela pose. Cara, eu olho e falo, que imbecil, cara. Ainda mais no júri, cara. Eu vi um advogado perder júri. Porque pode arrogância. Arrogante. Estava no júri lá, ele fazia uns cursinhos igual Parada naquela época, lá ele achava que ele era bom, né? Aí eu fui assistir o júri do cara. Promotor bom pra chuchu, pau. Aí o juiz passou a palavra para ele, eu estou assistindo. Ele chegou, ele não fez a defesa. Ele falou um pouquinho, mas começou a falar dele. Que ele era professor disso, professor daquilo, que ele tinha um curso, mas todo assim, arrogante, imponente. Ele tinha 2 horas para falar, falou 1 hora e pouquinho, sentou. Sentou, o juiz olhou para o promotor e falou, doutor, só vai à réplica. O promotor, muito honesto, falou, doutor, eu não tenho como ir à réplica, porque eu não entendi a defesa do advogado. E eu tenho minha consciência aqui, eu não quero prejudicar o réu. O réu está em defesa, excelência. Eu não entendi o que o advogado pediu. Só falou questões alheias ao processo. Não só falou merda, só falou besteira. Aí o promotor falou para o juiz, inclusive, eu requeiro a vossa excelência que o réu seja dado como indefeso e seja dissolvido o conselho de sentença. Eu assisti no júri. Aí o juiz foi, deu o réu como indefeso, dissolveu o conselho. E o advogado com aquela cara abaixadora assim, né? De chorão. Aí o promotor foi até ele e foi despedir dele, né? Ele falou, eu não quero cumprimentar o senhor, não. Aí o promotor falou, então vai, tia merda. Pegou, virou as costas e foi embora. Aí eu estou sentado lá e vendo o cara todo cabisbaixo, né? Aí eu fui até ele e falei, meu irmão, tá vendo, Vendramin, como que é? O que o pessoal faz com a gente? E eu pensava comigo assim. Aí eu pensando comigo, eu falei, meu, você fez uma merda de maior, pô. Uma outra situação. Então, eu sempre falo isso para as pessoas.
Nunca levanta o queixo, cara. Seja humilde. Trate os seus, todo mundo bem, sabe? Dá um sorriso, conversa com as pessoas. O meu amigo aqui pode ver o que é a festa que a gente faz depois do júri. Eu sempre saio com os réus, com a família. Quando o resultado dá certo, graças a Deus. E é tão simples, né, doutor? A gente sai, toma uma cerveja, toma um uísque junto, conversa. A gente canta, inclusive, um hino da PM no final, né? Então, pô, sabe? Não, você sabe como tem dá, colega como dá meu pra que não faz perceber? isso. Eu falo, imagina que eu vou me misturar com o pessoal aí. Dá pra Aí perceber vai. que não é discurso, porque os olhos brilham quando fala das pessoas que foram as suas referências. Parada Neto fala com brilho nos olhos, fala do Conte Lopes. Esse reconhecimento é um sinalizador, né, de que... Não é à toa que ele em júri popular é o maior do Brasil. Eu vejo bem, eu quero A falar pra você. humildade, quando a Não pessoa é à se toa, reporta não é à com toa. tanto Eu respeito sou com as livre pra pessoas dizer, ali que... eu nem gosto muito de ouvir esse tipo de coisa. Mas eu não gosto. por mais que o senhor não queira ouvir, o senhor merece toda essa tratativa, Renato né? estava no júri, quando um promotor, no cumprimento à minha pessoa, ele falou que eu era uma lenda viva do tribunal do júri, né? Ele acha que eu vou ficar enaltecido com isso, eu fico até meio tímido, porque eu não sei se chega a esse ponto, porque tudo que eu fiz foi tão de coração, e faço até hoje, é tão de coração e com tanta humildade, que eu não vejo méritos no que eu faço. Eu estava para escrever um livro, né, sobre a minha vida, dos júris que eu fiz, e iria chamar-se-ia, né, as peripécias de um advogado no tribunal do júri, das brigas, confusões que eu tive e tudo mais, mas eu não me lembro mais. São mais de 500, eu não consigo me lembrar dos fatos pitorescos que aconteceram. Mas eu fui vitorioso na maioria dos que tiveram. Hã? O senhor é vitorioso na maioria. Não, olha, eu vou falar uma verdade. 90% é vitorioso. Mais de 90%. Eu vou falar para você com uma verdade verdadeira. Eu não quero que me... É vitória garantida com o doutor Vendramin? Não, de jeito nenhum. Os meus processos são 99,5% de resultados positivos. Mas não é só absolvição. Afastamento de qualificadora, desclassificação de crime, está me entendendo? A vitória não é só a absolvição. Eu já peguei casos de homicídio triplamente qualificado e caiu para um homicídio simples, que é 8 anos, 6 anos, perdão. E aí, em vez do cara pegar 30, pegou 6 anos. E aí diminuindo pena, pega... Não, aí puxou um pouquinho ali, já era, regime semiaberto. Só que antes de eu fazer tudo isso, Bernardo, eu converso com o cliente, eu falo o que eu vou fazer. Eu falo, o cara quando me procura, eu falo, seu processo é difícil demais, irmão. Se você quiser procurar outro, você procura. Eu vou contar um caso pitoresco aqui de um júri que eu fiz, mas é rapidinho. Fui no Romão Gomes, na época eu ia no Romão Gomes, agora eu vou muito pouco. Aí o poema mandou me chamar lá, fui conversar com o cara, ele falou, Vendramin, me defende. Eu falei, o que é? Ele falou, é homicídio e tal. Eu falei, quero ver seu processo primeiro. Fui no fórum, olhei o processo do cara, não tinha defesa. Não tinha. Ele executou o cara no meio da rua, na frente de todo mundo. Tá certo que era um mala, né? Mas ele pegou e matou mesmo. Mas aí... Eu voltei lá no Romão Gomes, falei com ele, falei, olha, meu irmão, não tem defesa no seu processo. Não gaste dinheiro comigo. Pega o advogado do Estado, porque não tem condição de te absolver. Não dá. Assim, desse jeito. Não estou para tomar o dinheiro do cara, nunca fiz isso na minha vida. Aí, ele falou para mim, não, mas eu quero que o senhor faça. Eu falei, mas eu vou te cobrar. Não, só pode cobrar que eu pago. Também nunca cobrei nada exorbitante, né? Dependendo da pessoa. Tal. Sim, claro. Aí, eu falei, tá bom então, mas eu vou te dizer, vai ser condenado. Ele falou, doutor, eu quero que o senhor me defenda. Eu falei, então é o seguinte, eu vou te defender, eu vou fazer umas loucuras lá. Ele falou, faz o que o senhor quiser, doutor, mas me defenda. Eu falei, tá bom. Vocês vão achar que é mentira minha, mas não é. Aí, foi pro júri. O promotor soltou o pau no cara, não tinha defesa, cara. Quando o juiz passou a palavra para mim, eu comecei a elogiar o trabalho do Ministério Público, dizendo que o promotor de justiça estava correto. Jurados, tudo que o promotor está falando é verdade. Eu não tenho como contestar as palavras do promotor de justiça. Realmente o réu agiu da forma que ele está falando. O juiz olhava o promotor, o Vendramin é xarope, vai dar o cara como indefesa, né? Eu falei, só que tem um porém, jurado. Aí eu comecei. Eu tenho que puxar o jurado para mim. Sim. Eu não posso fazer uma defesa fantástica, né? Querer ser o bom com uma coisa totalmente que não tem lógica, né? Primeiro, o promotor estava certo, ele executou mesmo, eu falei isso. Ele matou mesmo do jeito que o promotor falou. Mas vamos dar uma olhadinha em quem é o policial militar. Porra, comportamento excepcional,
PMzito de primeiro grau, aí, elogios, eu li elogio do PM pra caçamba, caralho, né? Aqueles elogios, tal. Falei, agora, jurado, vamos ver quem é a vítima. Puta, aí eu levei os antecedentes do cara e abri, né? Assim, aquele monte, né? Um rolo de famosa Aí aquilo foi capivara. uns 8 metros, 10 metros de... Aí o cara tinha roubo, tinha latrocínio, tinha furto, tinha Código homicídio. Penal, O cara era um porcão. E estava pedido, era foragido, inclusive. Aí, qual foi a minha defesa? Eu comecei a fazer uma comparação do PM com a vítima. Eu falei assim, por mais, jurados, que os senhores têm que concordar com o que o promotor está falando, porém, os senhores podem absolvê-lo em legítima defesa da sociedade. Ou então, se acharem que isso é demais, os senhores podem absolvê-lo dando-lhe o perdão judicial, a clemência. Isso foi depois de 2008 para cá. Antes da... Foi de 2008 para cá. No terceiro quesito, o jurado absolve o acusado? Pode ser lhe dado o perdão judicial, né? E o promotor ficava me olhando. E eu lá, né? Eu falei, então, estamos aqui, é isso. Ele fez o que ele fez, mas pelo amor de Deus, olha, vamos colocar esse homem na cadeia por 30 anos. Pelo amor de Deus, 30 anos esse homem na cadeia, hipótese alguma. E por aí foi. O jurado se emociona, Aí, o jurado sente... mas olha que bacana. Jurado Aí jurado, eu assim. acabei de falar, o juiz olhou para o promotor e falou, doutor, só vai a réplica? Ele falou, não. Então eu não posso fazer uso da tréplica. Eu quero explicar aqui para a turma, para quem não sabe, que hoje no júri, a partir de 2008 para cá, quando você fala em legítima defesa, seja da sociedade, seja de terceiros, ou legítima defesa própria, não se quesita mais teses de legítima defesa, né? Sim. Antigamente, age em legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, repele uma injusta agressão atual iminente a direito de si ou de outrem. Então, tudo isso era quesitado antigamente. Certo. Se você perdesse uma, quebrava a legítima defesa. Nossa, Então, o hoje é sentido advogado amplo, hoje vai- se ferrava. Apenas um mero requisito. Hoje não quesita mais nada disso. Só pergunta para o juiz. A minha tese é legítima defesa. Primeiro quesito é a autoria. Segundo quesito, a materialidade. O cara morreu? Não. Primeiro é a materialidade, segundo a Exato. autoria. Aí o terceiro, Agiu em legítima defesa. não, o jurado absolve o acusado. Nesse jurado absolve o acusado está incutida a tese defensiva, que é a legítima defesa da sociedade e o pedido de clemência Certo. que eu fiz, de clemência e de perdão judicial. Está aí. Os jurados ali, Aí envolvidos aí- naquela emoção, Não, eles então, vão pelo menos dar Aí atenção. o juiz não fez, o promotor não fez réplica, fomos para a sala secreta. 4-0, irmão. Eu ganhei o júri no quesito jurado absolve o acusado. Agora eu não sei se o jurado absolveu por legítima defesa da sociedade ou deu o perdão judicial, não sei. Mas eu ganhei de 4-0. O promotor olhou para mim, falou, Vendramini, você é um filho da... Não vou dizer o que ele falou. Pode falar, pode falar. Não vou falar. Aí eu dei risada e falei, doutor, que é isso? Ele falou, pô, você pode tomar no... Como é que você conseguiu ganhar essa merda, caralho? Eu falei, o senhor viu lá. Inclusive, eu elogiei o senhor, então não reclame. Aí ele chegou para mim e falou, avisa o teu cliente lá que eu não vou recorrer. Olha Não só, recorreu. Muitos fatos, né? Então, Não, eu tenho até histórias, ele, são o histórias fato- maravilhosas. existe o fator Não, surpresa, eu vou né? contra o que o cara fez, eu não posso ir contra, eu sou idiota. Se eu falar pro jurado, não, ele não agiu dessa forma, jurado, tal. Vai te catar, eu vou tomar tucho, né? Sim. Então, no júri do Ribas, no júri do Ribas, não, se quiser parar, eu paro, hein? Não, vamos Só você continuar. falar. No júri do Tenente Ribas, pergunta pro Ribas. Eu que absolvi o Ribas no júri. Ele falou. Ele te falou? No júri do Tenente Ribas, eu exorcizei o promotor. Você sabe que eu sou meio pastorzão, né? Eu tenho Pastor eu poder. Celso Vendramini. Quer falar com o pai Celso? Vem agora. Já vai embora. Cuidado. Tô fazendo o júri lá do Ribas, rapaz. Segundo júri, né? O primeiro ele foi condenado, o segundo júri, tivemos segundo júri. Promotor, finíssimo, dono de uma finesse, um homem super educado. Pô, ele ganhava júri direto, o cara era muito bom, cara. Pô, ele fez um júri, nem apartei o cara. Aí ele fez a réplica, eu também não apartei ele. Eu fui fazer a tréplica.
Quando eu estou fazendo a tréplica, eu estou falando com os jurados aqui, e o promotor sentado ali. E ele não deixava eu falar. Ah, porque não sei o que lá, porque o senhor está mentindo, porque não sei o que lá, blá, blá. Eu olhei para ele e falei, doutor, o senhor falou até agora, eu não te aparteei, eu não lhe atrapalhei. O senhor é uma pessoa educada, doutor, por favor, deixa eu falar. Não, porque ele viu que eu estava levando os jurados, né? Exato. Aí eu cheguei, me socorri do juiz. Falei, excelência, é questão de ordem, por gentileza, peça ao doutor promotor, ele está falando paralelamente, isso causa nulidade, quero até que fique consignado em ata. Ele não pode ficar me atrapalhando, só pode mandar ele ficar quieto, por gentileza. O juiz falou, doutor, será consignado, mas aí, no caso, faz parte do júri. Falei, tá bom. Aí eu fui falar com o jurado, o cara gritava, não deixava eu falar. Cara, eu não sei o que aconteceu comigo. Juro por Deus, cara, o Ribas viu isso aí. Deu tempo que eu virei pro promotor e falei, bem-aventurados misericordiosos, porque deles é o reino dos céus. Sai desse corpo, Satanás, que ele não te pertence. Sai desse corpo. E fui pra cima dele, gritando com ele. Fica imaginando os olhos, com a né, mão, do pessoal, assim. mas não era eu, cara. Com a mão esticada. Era o senhor. Esse promotor, juro por tudo quanto é sagrado, pergunte ao Ribas. Ele foi abaixando assim, ó. Ele foi indo para trás da cadeira e me olhando. E eu, que esse sai de corpo, sai de reto, Satanás. Esse não é o doutor. Eu não vou, quase que eu falei o nome dele. Esse não é o doutor fulano. Pode falar o nome dele. Esse Pode não, falar não, o nome não dele. vou falar Fala o não. nome dele. Esse, você é o Satanás. Eu tô vendo. Saia de reto, monstro. Você não é. E eu te exorcizo nesse momento em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E comecei. Esse cara, pergunte ao Ribas, ele ficou sentado com os olhos parados, arregalado e me olhando. Aí eu falei, e tenho dito em nome de Deus, Satanás. E virei. E continuei falando com os jurados como se nada tivesse acontecido. Ele não abriu mais a boca. Não abriu mais a boca. Aí, pergunte ao Ribas. Aí isso correu no fórum, né, que o advogado exorcizou o promotor. O que aconteceu ali, não me pergunte, irmão. Eu já fiz cada uma. Teve um último agora que eu fiz. Você não estava lá, o Bernardo não estava. Eu estava lá. Que eu comecei a pregar? Tava. Não estava esse aí. Não, o último não. Não, o outro, que eu levantei os braços e eu comecei a pregar. Eu não sei o que aconteceu. Eu fui falar com o jurado, de repente eu levantei os braços assim. Um homem de Deus. Eu parecia um pastor falando, cara. Aí eu não parava, eu continuava falando. Aí, quando terminou aquilo, eu sentei, eu falei, que porra que eu fiz? Ainda falei pro Alexandre. Falei, Alexandre, ele falou, sei lá, velho, ficou legal pra chuchu. Então, falei, o senhor é tomado mesmo pelo Espírito. Sou. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Sabe Não, por quê? o efeito, você desconcentra. Eu acredito Eu já defendi vários PMs O seu evangélicos. antagonista ali. Vários PMs evangélicos e espíritas. E dos evangélicos, estava a família sentada, um júri que eu fiz, no quarto tribunal, a família falou que via, né, quando o juiz passou a palavra para mim, eles viram cair um martelo assim do céu e bater na minha mesa. Pá! Na hora que eu levantei. E na hora que eu levantei, eles falaram eu que acredito a nisso. coisa... falaram para mim isso. Eu acredito. Não dei a mínima, né? Entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Mas ganhei o júri. E tinha que eu fui defender um PM espírita, ele era kardecista, o pai também, tal. E aí o pai dele falou para mim que no tribunal do júri, e no meu escritório quando ele foi, ele via um preto velho do meu lado. Eu como não conheço isso, eu não sei, né? Eu falei, é verdade, o senhor viu? É. E não só isso também, lá no júri tinha um índio também, muito grande, que estava do seu lado te ajudando. Eu falei, olha, o senhor viu? Porque eu né, nunca vi isso, não sei, né? Mas as pessoas falam. Mas o que eu sinto no júri, eu acho muito engraçado. Quando eu estou quieto lá no júri, até hoje, com mais de 500 plenários, antes de começar a minha fala, eu fico muito tenso. Eu fico tenso, porque cada júri é um júri diferente. Para mim, é uma novidade. Sim. Não caiu na rotina para mim, Sem entendeu? dúvida, né? Aí quando o juiz fala assim, a defesa tem a palavra, que eu levanto, alguma coisa começa que eu não sei o que é, me esquenta o corpo, eu começo a falar e eu não paro mais. Né? O dia que você foi ver meu júri, eu não falei nada. Que lá você não viu o Vendramina atuar direito. Quem fez mais foi o Alexandre e o outro, né? Que eu deixei eles fazerem. Por quê? O Gaves. Porque eu quero que eles passem a fazer júri, né? Que eles estão lá do nosso escritório, eles estão no caminho. Como eu fiz com o Ribas, como eu fiz com o Renato. E eles estão indo muito bem. Eles estão fazendo a caminhada deles, está bem. Então você não viu eu fazer um júri sozinho, um júri todo júri, né? Mas iremos. Então, eu acredito que tem uma força maior
porque já Mas isso é aconteceram- excelente, já né? aconteceram- Manter a já chama aconteceram acesa ali, coisas ou seja, comigo. não acreditar que é apenas mais um, Não, isso é sensacional. Eu não sei, cara. É por isso que eu me acho um pouquinho diferente dos demais, sabe? Eu tenho algo assim de cativar os jurados. Saber a importância que tem para aquela ficarem pessoa. Assim, em mim, eu poxa, consegui isso é puxar, incrível. Mas e o senhor tem uma hipnotizar. retórica, uma oratória que é Não é invejável. tão simples, cara. Eu sempre falo assim, o que é fazer um tribunal do júri? É papo de boteco. É como se você estivesse num bar bebendo, conversando com os amigos. Isso é o tribunal do júri. Quando você vai querer inventar, querer dar uma de gostoso, você toma na tarrasqueta. Você faz o júri como se você estivesse num boteco, conversando com os amigos, explicando um caso. Faça assim. Porque todo conversando mundo com o ali tem jurado. o seu lado botequeiro. Tem. Não, você não vai falar que bebe, não, é Não, isso. sim, eu tô sim, falando mas a o descontração. o jurado, A descontração. todo de mundo ali conversa. tem Você está um- conversando com o jurado. Sim. Explica o caso para o jurado conversando, você entendeu? Não, fator psicológico, aliviar um pouco da tensão do jurado, para Isso. ele começar a acreditar na tese. Você lembra que eu te falei no começo que eu passo tudo, o pouco de experiência que eu tenho, eu sempre passei para meus colegas, eu não me preocupo com isso, porque tudo que eu sei, tudo que eu fiz até hoje não foi por conta minha própria. Alguma coisa de estranho acontece comigo ali. É incrível. A minha esposa me conta casos que eu falo... Então, mas eu fico assim, né? Mas eu acredito em muita coisa, né? Mas eu não me deixo ser aficionado por nada, né? Olha, é incrível. E- A e- pessoa, 500 plenários e Até ET, saber mais que, de 500, que né? ainda, né, mais de 500, claro. E Até ET eu já vi, pô. Mas eu digo que a gente chega naquela parte do nosso episódio que você não gosta. Qual que é? A parte que a gente termina. Ah, tá, vamos lá. A gente vai ter que chamar o Dr. Celso pra parte 2, porque você tá brincando, a né? gente advogado encerrou que o me- nosso tempo. Ó, conversar com advogado é uma coisa terrível, porque o advogado não para de falar. Não, mas né? hoje foi Não, mas passou muito rápido. Mas a gente hoje trouxe a lenda de verdade do júri popular. Tá bom? Eu agradeço. Tem um pessoal muito bom, tem um pessoal aí que está despontando na advocacia, no tribunal de júri, e eu fico muito feliz com com isso, né? Porque a vitória tem que ser de todos nós, a vitória certeza. da advocacia, viu? E eu agradeço aqui, Nós Dr. precisamos, Celso, viu, doutor? Nós precisamos de advogados negros no tribunal do júri. Não tem. como este. Não tem. Nós precisamos, quando eu falo de negros, por quê? Porque muitas vezes, dependendo daquilo que nós estamos falando, o que o senhor vai falar ali, é muito importante ter um advogado. Sim. Entendeu? Mulher é a Pode. mesma coisa. Então eu não vejo meus amigos negros A no defesa plenário de técnica, júri. além da representatividade da... Não tem. Me fala um advogado negro no tribunal do júri. Deve ser difícil. Oh, e é importantíssimo Mas isso, mas cara. a gente vai chegar, a gente vai encostar nisso daí. O doutor Marco Antônio dos Santos sabe da importância que a gente preza, né? Da comunidade negra estar também juridicamente aí em todos os processos. Hoje nós temos aqui o doutor Marco, que é uma pessoa veja que bem, representa veja bem. também eu essa falo isso, essa eu falo luta, isso, não é né? pela cor, não, viu? É pela competência. Também não adianta Mas nada ser, este é um mas homem uma muito... não coisa adianta tá- nada tá ser aliada negro e à no júri outra. não saber fazer. Sim. Não, sim, Então sim. dá Uma coisa tá licença, aliada um à outra. abraço. Eu me Cada refiro um a faz isso. o que sabe fazer, né? Então, Porque a comunidade se sente representada muitas Não vezes. é dar espaço porque É a porque técnica. é isso, porque não, senhor. O espaço é dado para quem tem competência. Sem dúvida. Essa é a grande realidade. Dá para quem tem competência. Tem que treinar, tem que fazer júri, tem que assistir júri, tá bom? Estamos aí no QAP e no QRV. Estamos juntos. Vamos encerrar aqui. Ô, Fábio, coloca aqui o pessoal da Real da Sublimação para a gente encerrar. Ai. Eu queria agradecer a presença de toda a plateia que está aqui hoje e cumprimentar os nossos patrocinadores, o pessoal da Real da Sublimação. Hoje eles fizeram uma caneca especializada, doutor Marco, Tô que vendo é aqui. a caneca do Papo Bernardiano, personalizada com o episódio de hoje, que é o episódio do Celso Vendramini. Pô, muito grato, cara. Quem quiser conhecer a Real da Sublimação, @Real da Sublimação. E o WhatsApp 11-99234-1269. Fizeram a caneca pra gente hoje. Fizeram uma garrafa pra tomar água. O copo Stanley, né? Pra quem sabe, eu só bebo água, Que né? competência da Real Sublimação. Água aqui. E a gente oferece ao Dr. Celso Vendramini um Feliz Dia dos Pais, com o seu nome. Quando que é o dia dos pais?
Agora. No primeiro ou segundo. É agosto, né? Né? Opa, que coisa Feliz Dia linda. dos Pais, com o seu Celso Vendramini. Muito grato, agradeço de coração mesmo, Tá bom? uma pessoa muito bonito, viu? Real da Sublimação aí, faz pra gente azul, todas essas artes. É azul, é de março. É de macho, são bolsonaristas, né? Não sou bolsonarista, não. E eu peço pro Fábio colocar aqui o nosso próximo patrocinador, que é o pessoal da Glauco Voit, advogado, que o Dr. Glauco Voit pelo WhatsApp 13982218998, glaucovoit.advogado@gmail.com. Eles ajudam policiais militares naquela parte da dívida. Policial se envolvendo numa dívida maior do que pode pagar. Importante, hein? O Dr. Glauco Voit, ele vai ajudar você a negociar a sua dívida. Tá bom, pessoal? Espera que eu chamo uma coisa bem clara aqui. Ô, doutor Glauco, um abraço. Dr. Glauco aí, filho do nosso irmão Major Voit, subcomandante do 29I. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, que eu não sou bolsonarista e nem lulista. Eu sou democrata. Nós né? somos democratas. Tanto que a primeira coisa quando fizeram para me processarem, a imprensa, quando eu tive aquele problema com a promotora que é da comunidade LGBT, colocaram minha foto na imprensa, eu com camiseta do Bolsonaro, e colocaram eu com boina e no quartel da Rota. E disseram lá que era um advogado bolsonarista. Não sou. Eu fui candidato em 2018 Covardia, a deputado né? federal pelo Covardia. PSL, então eu tinha fotos junto com o Bolsonaro porque eu precisava para tentar votos. Né? Eu não fui eleito, lógico, eu não gastei dinheiro. Mas eu não sou bolsonarista, discordo dele em muitos pontos. Então eu sou democrata, né? E então eu quero deixar isso bem claro. Importante tá bom? consignar, né? Eu quero deixar um abraço pro meu irmão Major Voit, um grande amigo meu. A gente se fala quase todo dia, subcomandante do 29I, que já tá vindo aí a Bonito mesmo. tenente coronel aí do 29I, e se Deus quiser vai ser o comandante geral ali, full do 6º I. E mais uma vez o pessoal da Real da Sublimação. Pessoal, copo Stanley, eu tomei água hoje aqui no copo deles e a minha água não esquentou, ela Muito continua maravilhoso, gelada. viu? Não, maravilhoso. Eu vou pescar no pesqueiro lá em Caieiras. Quem E eu quiser- levo um copo desse aí. Não, o pessoal Eu da faço Real, uma Real da caipirinha, Sublimação. faço uma caipirinha Fabião, com- bota de novo Real da Sublimação, por gentileza. Faço uma caipirinha com gelo, fico pescando, Não, fica gelado o dia maravilhoso, inteiro. Fica cara. maravilhoso. E ele trouxe pra você esse presente do Feliz Dia dos Pais. Obrigado pra mesmo, você que é muito pai. grato, gente. Eu vou trazer um presente pra você também. Obrigado, viu, doutor? Prazer em Eu só vou pedir aí a consideração final do Dr. Marco Antônio, em seguida o Dr. Celso, e a gente encerra o nosso episódio de hoje. Pois bem, na condição de advogado, eu acredito que as minhas considerações finais hoje serão as mais objetivas, talvez onde eu menos fale. Encantador, doutor. Foi É uma muito satisfação romântico essa poder advocacia. partilhar desse conhecimento. Eu não percebi o tempo passar, me assustei quando falou que tá para acabar. Quero agradecer. Rapidamente. Foi emocionante ver o senhor se emocionar contando a sua história, e o senhor é uma lenda. O senhor pode até não realmente querer aceitar ser rotulado, mas a Polícia Militar, a qual eu servi, o senhor tem um nome nessa Real instituição da que o senhor talvez Sublimação, desconheça, que o senhor talvez não dimensione. Mas eu, enquanto advogado, enquanto policial que fui, eu sei o que o senhor significa para a instituição policial militar, mesmo não mais pertencendo a ela. Eu quero que o senhor aceite nossas homenagens. Obrigado. Muito obrigado. Quero agradecer ao Bernardo, né? Agradecer ao doutor Marco Antônio, agradecer a todos que estão presentes aqui e dizer da minha alegria de estar com grandes colegas, né? Um grande advogado, sim. Um policial que em breve será advogado também, e dizer que a nossa caminhada na advocacia ela é árdua, todavia ela é regozijante. E como dizia Sobral Pinto, a advocacia não é lugar para covardes. Eu ia falar isso agora. Então, Vai encerrar. aquele que quer vencer na advocacia, vencer na área criminal, vencer no tribunal do júri, não pode se quedar, tem que enfrentar as adversidades. E eu quero dizer mais uma vez, se me permite, eu sou certeza. presidente da Associação dos Advogados Militantes no Tribunal do Júri do Estado de São Paulo. Aqueles colegas advogados que quiserem se associar conosco, R$290 aí a anuidade. Nós teremos cursos, faremos cursos de Tribunal do Júri, toda orientação. Aqueles que se filiarem, que associarem conosco estarão protegidos não, precisarem de nós para qualquer situação, né? Inclusive para acompanhar o plenário do júri.
Às vezes o colega, o associado vai fazer um plenário do júri e está com receio lá do juiz, do promotor, é só pedir para a nossa associação que 1 ou 2 advogados irão acompanhar do plenário do júri para servir de possíveis testemunhas, tá bom? Muito grato, doutor. Parabéns por 20 anos de advocacia. Espero que se torne em 60, em 40, 60, 80, parabéns, 100 anos, tá bom? Muito obrigado. Com inspirações assim como a vossa, a gente fica motivado. Só pelo seu jeitão já percebe que o cara Era pra gente encerrar com mais 2 horas, mas você sabe como que é. Pois é. Eu deveria ter, né, estendido. Parte 1. Doutor Vendramini, obrigado. Imagina, tuas ordens. Você sabe que você é meu grande amigo, a gente vai continuar. Estou sempre no Deus QAP. lhe conceda muitos mais anos de vida para defender os nossos amigos policiais militares aí envolvidos no Tribunal do Júri. Eu queria deixar bem claro aqui que o Vendramini, não estou indo muito no Romão Gomes, mas estou atuando normal. Está atuando. E você que está respondendo o processo administrativo na Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana ou até no SAP, Dr. Marco Antônio dos Santos, um dos melhores aí do nosso administrativo São Paulo, tá bom? E quem sabe a gente consegue uma cadeira em breve aí na OAB São Paulo. Se Deus quiser. Tá bom? E que para nos representar, e o Pablo Bernardiano está com vocês. Obrigado e encerramos mais um. Como é que se falava antigamente na PM? Estamos no QAP e no QRV positivo. QRV. Qualquer coisa faz um via fone, que é sério? 190 sem ficha, Papo Bernardiano, rumo aos 200 anos. Forte abraço. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.